Ok, então bem-vindos a todos, bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar um bocadinho de Enneagrama. E eu vou começar por já compartilhar aqui algumas imagens. O Enneagrama é uma ferramenta é uma ferramenta, é um mapa da psique humana. Na realidade, em termos mais sagrados, é dito que é um mapa psicoespiritual da alma humana, ok? E ao mesmo tempo é também a forma como nós nos perdemos, entre aspas, ou como nós caímos na personalidade. E portanto o Enneagrama traz-nos um mapa de forma de nós conseguirmos entender onde nós caímos, entre aspas, onde nós caímos numa determinada personalidade, em padrões comportamentais, em motivações, já vou explicar melhor isso, que nos afastaram da nossa essência. Se nós pusermos isto em linguagem do curso que fazemos juntos, era como se nós tivéssemos a forma como nós nos desconectamos do Ricardo Grande, não é? Como eu me desconectei do Ricardo Grande e como eu caí neste Ricardo Pequeno, ok? Quem é que tem aqui? Rosário, podes desligar aí, acho que é barulho que está do teu lado. Ok, eu posso ativar o mudo, ok. Então, o Enneagrama vai nos trazer de facto este mapa, que é super importante. Uma das coisas que me levou a fugir N vezes do Enneagrama, em 2010 eu já tinha contato com o Enneagrama e eu fugi do Enneagrama porque o Enneagrama era uma ferramenta, eu percepcionei o Enneagrama como uma ferramenta de rotulagem, ou seja, dava-me um número e dizia-me tu és deste tipo, tu és um 7, tu és um 2, tu és um... e depois o que isso queria dizer. Eu estava numa fase da minha vida que eu queria era libertar-me em vez de me prender mais, portanto eu queria me libertar daquilo que eu era até ali, diretor de comunicação e marketing e outras coisas, e portanto alguma coisa estar-me a aprender num sítio, e para o meu tipo de liberdade, para o meu tipo de personalidade, que é um 7 e que busca essencialmente acima de tudo muita liberdade, sentir-se muito livre, não é, Jorge? Estás a rir? Todos buscam um pouco isso, mas os 7 buscam isso muito mais, não querem limitações. Então o que vai acontecer é que eu afastei-me disso. Portanto, era uma coisa que me fechava numa caixa. Só quando eu percebi a dimensão espiritual do Enneagrama, e é isso, ou seja, não só nós ficamos a entender a nossa personalidade, mas ao sabermos onde está a nossa personalidade, é como se nós marcarmos um GPS, a localização onde nós estamos, neste caso onde nós nos perdemos, onde nós caímos nesta vida, onde está esse Ricardo Pequeno, para eu conseguir traçar a rota para o regresso ao Ricardo Grande. Isto às vezes é o trabalho de uma vida inteira e às vezes numa vida inteira não chega para chegar a um estado de totalidade. A grande questão é que consegue-se fazer grandes passos no sentido de melhorarmos o nosso bem-estar e a nossa condição de vida nesta loucura que às vezes é o planeta e que nós temos de alguma forma vindo a falar. Então vou partilhar aqui a minha tela e vou já como é que eu tenho isto aqui? Vocês vão dar feedback se vocês estão a ver isto. Estão a ver, verdade? Confirmem só com yes, ok? Então, Enneagrama, o que Enneagrama quer dizer? A palavra logo em si traz-nos uma série de coisas importantes. Eu queria tirar isto daqui, mas eu não sei onde é que é por isto. Aqui, ok. Enneagrama quer dizer, Enia em grego quer dizer 9, ok? E grama quer dizer figura, portanto, ou algo que está escrito ou desenhado, não é? Portanto, e obviamente Enneagrama, grama quer dizer um diagrama e 9, um diagrama de 9 pontos. E são precisamente estes 9 pontos que correspondem aos pontos do Enneagrama, a este símbolo que aqui está, ok? Que tem 9 pontos e que tem aqui uma série de linhas e de setas e por aí fora que eu já vou explicar o que é que significam e que demonstram 9 maneiras de ser, 9 maneiras de ver o mundo, 9 maneiras de agir no mundo, 9 maneiras de pensar e 9 maneiras inclusive de sentir. E portanto estamos a falar mesmo claramente disto, agir, pensar
e sentir. E isto são aquilo que nós vamos falar aqui muito, a forma como o ser humano, todo o ser humano é composto por estes 3 pontos, ok? Que tem a ver com a razão, a emoção e a ação, ok? O fazer. Então o Enneagrama é este modelo arquetípico de personalidades que oferece uma visão dos padrões habituais em nós indivíduos ou na sua programação automática, ou seja, no modo habitual em que nós caímos e que nós repetimos determinadas formas de comportamentos, por isso é que às vezes andamos a fazer ou coaching, ou reiki, ou terapias, ou psicologia, ou outras coisas, porque nós queremos desenraizar de uma maneira em que habitual de ser, ok? Então ele fornece-nos aqui informações altamente precisas, mas é que são mesmo altamente precisas, e individualizadas sobre as principais motivações, pontos fortes, desafios, pontos cegos e estilos de interação. Reparem, todos os perfis de personalidade têm pontos fortes, têm coisas muito boas, e todos os perfis de personalidade têm desafios e têm pontos a melhorar. E, portanto, à luz disto, não há nenhum perfil de personalidade melhor do que o outro. Há simplesmente diferenças entre as pessoas e algumas acham que às vezes o seu perfil de personalidade é melhor do que os outros e às vezes há outras pessoas que acham que o seu perfil de personalidade, afinal, é pior do que os outros. E não é isso. Tem a ver com o nível de consciência onde a pessoa está e como ela está a trabalhar em si própria, não é? E também, obviamente, tem a ver com a questão da aceitação. Portanto, acima de tudo, é uma ferramenta excepcionalmente eficaz que amplia a nossa inteligência emocional, reparem, porque aumenta a autoconsciência e a empatia. Portanto, tem a ver com aquela capacidade de observação, de constatar, como nós também falamos muito no curso, não é? A constatação, a estar atento e observarmos maneiras de ser em nós mesmos. Então isto vai centrar basicamente em muitas coisas, mas poderíamos resumi-las em 4 pontos, que se calhar são estes que nós vamos aqui ver que o iceberg tem esta linha do comportamento, é aquela que está acima do nível das águas, e portanto o comportamento é a única coisa que para todos nós é visível, ou seja, eu consigo eventualmente observar mais facilmente os comportamentos das outras pessoas e consigo ao mesmo tempo, às vezes, observar os meus comportamentos, dar-me conta dos meus comportamentos, mas é mais fácil normalmente observarmos os outros do que às vezes até nós próprios. Mas depois quando entramos na questão da personalidade, ok, nós já entramos num nível abaixo da linha d'água, portanto há coisas que nós já não vemos, já não ficam tão observáveis, tão visíveis, e, portanto, nós temos que estar mais atentos às subtilezas, não é? E é isso também que, ao fim e ao cabo, nós temos vindo a falar ao longo de, vai ser agora 9 módulos, não é? Lá no nosso curso. Mas por baixo ainda desta personalidade existem estratégias, defesas, ou como nós chamamos na psicologia, ou inclusive também no Enneagrama, mecanismos de defesa que todas as personalidades têm, ok? E todos nós temos um pouco de todos esses mecanismos de defesa, como a Ana há pouco falava e perguntava, nós não temos um bocadinho de todas as coisas? Temos, nós podemos ter estratégias de defesa diferenciadas, só que temos a tendência para utilizar uma ou duas, no máximo 3 tipos de estratégias, porque depende com o nosso tipo de personalidade, que vai ter a tendência de utilizar aqueles mecanismos de defesa mais vezes do que outros. E por baixo disso, lá bem no fundo, ok, é que estão as motivações. Então, o que é que isto quer dizer? O mais importante no conhecimento do meu tipo e no estudo da minha personalidade e do meu ser, porque isto é um estudo do nosso ser, tem a ver com as motivações. Ou seja, cada pessoa vai ter motivações num nível mais profundo, não visível para os outros, muito menos visível para os outros, e às vezes não visível ou não consciente para nós próprios, ok? Que são aquilo que vai fazer com que nós tenhamos determinados tipos de comportamentos. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por vezes, nós temos 2 ou 3 pessoas de tipos de personalidade diferentes a terem o mesmo comportamento, ok? E elas são diferentes ao nível da sua personalidade. Porquê? Porque aquilo que nós não vemos, aquilo que não está visível, é aquilo que é o mais importante, que é a motivação que leva a que a pessoa tenha um determinado comportamento. Ou seja, 3 pessoas de 3 personalidades diferentes, imaginem 3, 4 e 6, ok?
a terem exatamente a mesma resposta a uma determinada situação, mas a motivação que as leva a responder daquela forma é diferente. Isso torna-as diferentes. O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Muito importante, a maior parte das discussões, conflitos e confrontos, como nós temos vindo a falar, que se dão entre as pessoas, dão-se porque as pessoas, ao observarem comportamentos similares, por vezes, nas outras pessoas, pensam que as pessoas são iguais a elas. E quando elas mais tarde fazem algo diferente, que não está de acordo com o que estava à espera de uma determinada pessoa, nós podemos ficar magoados ou podemos ficar meio desconcertados. Porque é que aquela pessoa agiu daquela maneira? Porque é que reagiu de uma determinada maneira? Porque é que de repente estamos num confronto ou num conflito? E a grande questão é que as motivações que estão lá por trás são diferentes e às vezes as pessoas, ao não entenderem isto, fica mais difícil entrarem num ambiente mais harmonioso, com maior tolerância, e portanto o Enneagrama serve também para nos dar maior, ajudar-nos a todos ao nível da tolerância, ok? Então, vou passar agora aqui os meus slides para o outro lado e vou ter que ter aqui um feedback vosso, se é... Anabela, tu queres fazer uma pergunta? E a pergunta... Sim, Ricardo, obrigada por estares aqui. Não, porque eu tinha as vossas caras escondidas. Ok. Queria só perguntar se as motivações têm a ver com as nossas necessidades. Tem a ver com necessidades que normalmente surgiram na tenra infância. Ok, vou interromper o compartilhamento para poder-vos ver a todos. Então tem a ver com necessidades que surgiram na nossa infância, nomeadamente na formação da nossa personalidade, que normalmente é tipicamente até aos 7 anos, as primeiras fundações bases da personalidade, e depois, dos 7 aos 14, nós vamos para os grupos, vamos para a adolescência, vamos sair da esfera dos pais e vamos para a consolidação dos grupos e depois mais tarde para a idade adulta. Mas o que nós levamos aqui é, sim, uma estratégia que as motivações têm a ver com algo que aconteceu na nossa infância, que nós, normalmente, para alguns de vocês que fazem trabalho de desenvolvimento pessoal ou outros workshops, tem a ver com algo que aconteceu na criança interior. Nós dois, como adultos, falamos em criança interior, mas na realidade foi aquela criança, e hoje é o Dia Mundial da Criança, portanto até é muito interessante estarmos a falar disso. Aquela criança ficou ferida, entre aspas, ficou traumatizada. Quando às vezes falamos aqui de trauma, temos que ter atenção, é uma visão, tal como o Gabor Maté nos traz atualmente, é uma visão a dimensão pode ser grande ou pode ser pequena, mas é a visão da criança. Houve algo que aconteceu que ela teve necessidade, atenção, carinho, amor, proteção, segurança, e que em uma determinada altura não lhe foi dado. Então ela passou a utilizar uma estratégia para conseguir isto. E quando ela encontrou a estratégia certa que lhe permitia que isso fizesse na dinâmica com os seus progenitores ou com os seus cuidadores primários, porque podem não ser os pais a criar a criança, podem ser uns avós, então ela começa a replicar, a repetir essa forma de reagir e vai consolidá-la pela adolescência e depois pela idade adulta. E assim se consolida a personalidade e a maneira de ser, e portanto nós temos aqui pessoas que vão ter determinadas formas de agir como tipo 9, outras como tipo 7, outras como tipo 2, outras como tipo 4 e por aí vai. Isto respondeu à tua pergunta? Ótimo. Ok, então vamos lá. Tenho aqui qualquer coisa no chat, penso que é só boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ok. Então, aí vamos nós. Vou partilhar agora outra coisa que tem a ver com este aqui. Ok. Então, também já estão a ver estes. Paula faz-me um fixe, que é a única cara que eu estou a ver. Boa, obrigada. Então vou só esconder aqui mais uma vez as caras para poder ver os slides todos. E, portanto, temos estas 9 personalidades, já tínhamos visto o símbolo há pouco. E passar aqui ao slide seguinte. Então imaginem, nós lá no campo do IMCA nós temos até estas casas, então é como se imaginem que todos nós vivíamos numa casa redonda, não é? Todos nós que estamos aqui, ou todas as pessoas das diferentes personalidades vivíamos numa casa diferente, só que essa casa redonda, a 360 graus, essa casa tinha uma janela que tem um ângulo cerca de, agora não me recordo de cor, 30, 40 graus, a divisão isto tem 9 ângulos, e portanto nós temos uma visão da vida, da realidade, através daquela janela. Portanto, nós vivemos naquele quarto
E quando vamos à janela no nosso quarto, como se fosse, vamos lhe chamar às vezes uma prisão, não é? Mas é uma casa onde nós vivemos e nós só temos acesso ao exterior pela janela do nosso quarto. Então, quando olhamos para fora, só vimos uma parte da realidade. Portanto, vimos aquele ângulo de 30, 40 graus e depois partimos do pressuposto, extrapolamos que aquela é toda a realidade. Inclusive, existe um pressuposto na programação neurolinguística, um axioma, nós chamamos uma verdade irrefutável, que é o mapa não é o território, não é? Portanto, o mapa não é o território, nós temos a sensação, vivemos com a sensação que aquilo que vemos, não é? Aquilo que observamos é de facto a realidade na sua totalidade. Mas não é. Aquela é a realidade do nosso quarto, da visão do nosso quarto. Agora, quando cada uma destas pessoas que vivem, cada um destes quartos, deixa a sua janela e vai para o centro da casa, onde existe uma sala comum e todos começam a falar, cada um começa a descrever coisas diferentes daquilo que vê. E então a realidade é bastante diferente para todos eles. E eles ficam confusos entre si. Então, mas espera aí, não é nada disso que eu vejo. E se não houver tolerância, há discussão, ok? Então é assim que nós vivemos. Então a grande questão muitas vezes é, se eu estou neste quarto, não é? Pode ser um quarto maravilhoso, mas qual é o meu tipo, não é? E portanto vocês receberam para poder estar aqui com mais algumas ferramentas, porque este é o princípio de tudo, é identificar qual é o meu tipo. Mas reparem uma coisa, o trabalho com o Enneagrama só começa com a identificação do tipo, porque há muitas pessoas a trabalhar Enneagrama neste país e no mundo, e a única coisa que elas fazem é tipificar pessoas, ou seja, catalogar pessoas. E fazem isso como um fim em si mesmo. O fim não é identificar qual é o tipo de personalidade da pessoa. O princípio é que é o identificar a personalidade da pessoa, ajudar a pessoa a identificar-se. Porque normalmente nem somos nós, nem sou eu que identifico as pessoas. São as pessoas que fazem isso, porque eu conheço as pessoas muitas vezes em 5 minutos, numa hora, ou de um dia ou dois. E as pessoas têm 40 anos, têm 30 anos, têm 50 anos a viver com elas próprias. Portanto, elas é que sabem as suas próprias motivações e a maneira de ser. E muitas vezes, muitos de nós nem sequer isso sabem, porque não têm essa capacidade e essa lucidez e essa autoconsciência de se observarem e saberem de facto o que são. Mas é este ponto que nós temos que marcar, que é o ponto de partida do nosso GPS, ok? Então, quem é que se lembra desta personagem que era a Gabriela Cravo e Canela, a primeira telenovela que passou em Portugal? Para quem se lembra disto, e eu lembro-me, significa que já temos uma certa idade. Para quem não se lembra, parabéns. Feliz Dia da Criança. Então, eu nasci assim, vou ser sempre assim, não é? Então, assim não é? Portanto, isto é um bocado a pergunta que há pouco o Bruno colocava, então, mas ok, então eu sou sempre deste tipo. A resposta a essa pergunta é sim. Se estiveres bem identificado, tu és sempre desse tipo. Nós somos sempre do mesmo tipo. Se nós fizermos conscientemente uma autoanálise, uma observação sobre nós mesmos, e às vezes nós podemos nos enganar, e muitos mestres de Enneagrama se enganaram, ok? Mas muitas pessoas sabem logo e conseguem perceber, às vezes são nuances, ou às vezes são narrativas, histórias que nós temos dentro de nós, que nós contamos a nós próprios para acharmos que somos de uma determinada maneira, mas que na realidade não somos. Só quando nós estamos bem identificados, nós somos de facto um determinado tipo e não mudamos, ok? Não mudamos o nosso tipo, mas podemos nascer de uma determinada forma e ir mudando a nossa personalidade e a nossa maneira de ser, ajustando. Sendo sempre da mesma personalidade, mas ao mesmo tempo tomando opções, fazendo escolhas diferentes, ok? Isso sim, isso é que é possível. Então o Enneagrama acaba por ser uma chave para abrir aqui toda esta panóplia de informação. Então, eu vou-vos passar aqui 3 coisas importantes que têm a ver com o símbolo do Enneagrama, que começa por ter um círculo, começa por ter um triângulo e tem uma hexágono, ok? Então, este círculo vai responder um pouco à questão que a Ana Oliveira colocou. E o círculo no Enneagrama significa a lei do 1. A lei do 1 significa que nós somos todos uns. Ou seja, nós somos um pouco de todas estas coisas que estão aqui, de cada um destes perfis, destes 9 perfis de personalidade, porque nós somos humanos, nós somos seres complexos, as coisas não são tão lineares. E, portanto, nós temos um pouquinho de cada coisa,
só que temos muito mais de uma do que das outras 8. E é aí que nós nos identificamos com essas personalidades. O símbolo, o círculo, o 1, o que é que nos vai representar? Vai representar que eu tenho uma linha que tem contacto com todos os tipos que estão no Enneagrama, os 9 números. É uma linha que os une a todos. Sendo que depois existem lá outras linhas no meio que não os unem a todos, unem a alguns, não unem a outros. Então vamos ver o que é que isso significa. Então, a mensagem que está aqui é tudo é um, a realidade é una, isto é uma visão holística que está tudo interligado, não é? E nós temos a crença num Deus único, nas várias religiões que existem, somos todos um, cada um é uma realidade em si mesmo, portanto isto é o conceito monoteísta de uma visão de um Deus único, especialmente que vem do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, coisas às quais o Enneagrama está ligado. O Enneagrama surge, pela primeira vez, este símbolo completo que vocês veem aqui do vosso lado direito, surge em 331 a.C., na Biblioteca de Alexandria, ok? Quando Alexandre o Grande forma o Império, um dos maiores impérios da humanidade, vastíssimo, ele congregou saberes que vinham desde o hinduísmo, o budismo, perdão, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E, portanto, todas estas culturas congregadas trouxeram ao de cima isto, mas na realidade sabe-se hoje em dia que o Enneagrama tem provavelmente mais de 4.500 anos, até 6.000. Existem evidências sobre estas 9 formas de estar nas pirâmides do Egito, ok? E, portanto, eu tive, por exemplo, antes da pandemia iniciar em março de 2020, quando chegou a Portugal, eu tive a oportunidade em janeiro de 2020 de estar a estudar no Val de Gizé, Enneagrama, e tenho estudado por outros países do mundo e é mágico, ok? Completamente. Então, falei do círculo, vamos falar do triângulo, porque o triângulo também é muito importante. Então, este triângulo representa a lei do 3. E a lei do 3 tem a ver com aquilo que nós temos falado também muito no curso, que é este mundo dual, ao mesmo tempo que há uma dualidade neste mundo, há uma visão antagónica, há uma força ativa e uma força reativa, há uma força masculina e há uma força feminina, uma energia masculina e uma energia feminina. E há sempre aqui, né, entre estas duas tensões, entre forças, positivo e negativo, existe sempre bem e mal, tem que haver sempre uma força mais acima, que é o vértice do triângulo cá em cima, que harmoniza estas forças. Ok? Então, tudo se manifesta nesta lei do 3. Por isso nós temos logo a divindade una de Deus, que se manifesta para nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? É a Santíssima Trindade. Isto para os cristãos, mas para os budistas temos Buda, Dharma e Sangha, e para os hindus temos Vishnu, Brahma e Shiva, okay? E os taoístas temos céu, terra e homem, e o Luís fala também muito desta questão da força do céu e da força da terra, mas o que é que está entre uma coisa e outra, não é? Somos nós os humanos, ok? Portanto, há esta visão sempre da lei do 3, que é aquilo que gera vida, não é? Portanto, entre um óvulo e um espermatozoide, há a união entre ambos e isso faz gerar vida, não é? Entre um positivo e um negativo, existe uma força neutra. Entre um eletrão e um próton, existe um neutrão. Entre uma tese e uma antítese, existe uma síntese. E por aí vai, ok? Portanto, a lei do 3 é a lei da criação, é a forma como todas as coisas são criadas neste mundo, nesta vida. E depois temos a Exade aqui ao lado, que representa a lei do 7. E a lei do 7, o que é que representa, o que é que nos diz? Diz-nos que todas as coisas têm um processo pelas quais elas acontecem, ok? Significa que é o processo de desenvolvimento e o ciclo de transformação das coisas. Muitas vezes fala, inclusive na psicologia ericksoniana, fala-se dos ciclos de 7 anos. Há quem fale da crise dos 7 anos no casamento. Mas temos muitas representações de 7, as 7 cores do arco-íris. Temos os 7 dias da semana. E reparem que sempre que termina este ciclo de 7, se reinicia exatamente o mesmo. Ou seja, nós temos de segunda a domingo, quando chegamos a domingo, reinicia-se a segunda-feira. Mas de outra semana
nós temos as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e entramos em Dó, numa escala diferente, numa oitava acima. Então também é conhecida esta lei do 7 pela lei das oitavas, o que significa que, depois das coisas criadas através da lei do 3, a lei das oitavas vai nos dizer, a lei das oitavas, ou a lei do 7, perdão, vai nos dizer que é mata, porque é basicamente a mesma coisa, mas vamos chamá-la a lei do 7. A lei do 7 vai nos dizer a forma como as coisas se manifestam, como as coisas se transformam, como as coisas se modificam, depois de criadas. Então significa como nós trabalhamos em nós próprios, ok? Então, uma das coisas que eu vos vou falar agora vai ser dos centros de inteligência, mas também queria-vos... Não vos quero falar agora disto, não vos vou falar agora disto. Vou interromper o meu compartilhamento e vou saber se há perguntas. Não há. Sim, Okay? Ricardo, deixa-me só fazer uma pergunta. Eu estou aqui, ó. Para verbalizar, é preciso haver uma aceitação que de determinada situação pode ser vista de 2 pontos de vista, de um 7 e de um 2, por exemplo. E então eu assumo de uma maneira, outra pessoa assume da outra, e através da verbalização que vamos resolver isto. Ou não? Ou cada um continua. Estás a falar claramente entre teres uma conversa com uma pessoa com quem tens algo que precisas expressar e que a pessoa tem uma visão da vida e da realidade de uma forma diferente da tua, e que se estiveres tipicamente a falar entre um 7 e um 2, têm de facto uma visão diferente, até porque vêm de 2 centros de inteligência diferentes. E eu ia explicar isso agora, era precisamente o que estava naquele slide, mas eu passo a explicar isso talvez aqui sim, exato. É que eu acho que consigo pôr para ali mais luz. Ok, então vocês conseguem ver os números e tudo o que está aqui. Conseguem ver o... Ok, então o que é que nós temos aqui? O símbolo do Enneagrama, ok? Os 9 tipos de personalidade, ok? E depois vocês conseguem ver aqui estas linhas a tracejar, que são a divisão em 3 centros de inteligência, ok? A lei do 3 e as tríades aparecem em todo o lado no Enneagrama. E uma das coisas onde elas vão aparecer é que o Enneagrama, para além de ter o triângulo central aqui destacado, vocês viram há pouco que eu expliquei, vai se dividir em 3 centros de inteligência, que todos nós temos esses 3 centros de inteligência, ok? Só que nós temos um mais desenvolvido do que os outros. E qual é que nós temos mais desenvolvido? Aquele onde está o nosso número, a nossa personalidade. Então reparem uma coisa, eu vou começar por aqui. 5, 6 e 7, que estão a azul, ok? São tipos que pertencem ao centro de inteligência dos mentais, ok? Essencialmente utilizam a cabeça, pensamento, ou seja, a primeira reação às coisas é sempre pensar as coisas primeiro. Okay? Depois temos aqui, vamos aqui por este lado, os verdes 2, 3 e 4. Este centro de inteligência nesta área é o centro de inteligência dos emocionais. Ok? E tu, Ana, já podes começar aqui a ver o que é que está a acontecer entre aquilo que tu estavas a dizer para um 7 e para um 2. Este vem de um mundo mental, este vem de um mundo emocional. Hoje em dia, isto é uma das coisas que cria maior antagonismo, porque a vida nesta sociedade tem sido regida essencialmente pelo mundo mental, especialmente nas empresas, ok? E não só, mas depois nos relacionamentos o que nós precisamos mais é de um desenvolvimento emocional, ok? Então, é como se este mundo não soubesse tanto do que é o mundo dos relacionamentos e não necessariamente que este mundo não perceba tanto do mundo da vida prática, porque depois os emocionais conseguem se calhar fazer isto. Estes depois acabam por ter um desafio às vezes maior de vir para este mundo do que estes às vezes virem para aquele. Mas a grande questão é que estão em mundos diferentes. E falta-me falar de um terceiro mundo, que é o que está acima, 8, 9 e 1, são tipos instintivos. Instintivos significam que são do corpo. Ou seja, se os mentais são da cabeça, do pensamento, os emocionais são do coração, do sentimento, do sentir, e os instintivos são do corpo, da zona da barriga, do instinto, é o visceral. Portanto, é o primeiro instinto que eles têm, a primeira reação que eles têm é fazer, é entrar em ação. Respondeu, Ana?
ok? A verbalização, a forma de comunicar, significa que se eu for um 2, eu tenho que estar a tentar entrar dentro deste mundo dos mentais, ou se eu for um 7, eu tenho que estar a tentar entrar dentro deste mundo dos... E isto significa aquilo que nós demos no módulo 6, empatia, ok? Nós temos que gerar empatia e temos que conhecer o mundo do outro, ok? E é um pouco aquela coisa do entender para ser entendido. Recordam-se disso? Ok? Entender para ser entendido. E a questão do conflito, não é? E a questão também do conflito e do confronto. Explicar que eu senti-me desta forma porque eu vi disto desta forma. E tu viste de outra forma e pronto, ia haver um conflito e um confronto. É um bocadinho por aí também, acho eu. Não sei. Mas vou-me calar, está bem? É isso. Conflito e confronto. Lembra-te que o conflito não é o que interessa, o confronto, sim, é nós confrontarmos e comunicarmos. Vera? Sim, Ricardo, a minha questão é, disseste inicialmente que o Enneagrama é um sistema de unidade, mas depois, ao longo do teu discurso, falaste na questão entre mal e bem, ou seja, aí estamos a falar de dualidade. Como é que relacionas uma coisa com outra? A grande questão é que nós vimos para harmonizar estas coisas, mesmo que, por exemplo, na linguagem escola da espiritualidade na matéria. Na realidade, se tu falares com o Luís, luz e sombra, não existe essa coisa. O que existe é todas as coisas são luz, mesmo na sombra há luz. E, portanto, é esta visão de uma consciência maior, que é este ponto 9 que está no vértice do triângulo, nos traz, e por isso normalmente se costuma dizer, inclusive, é que o 9, não propriamente o tipo de personalidade também, mas também o 9 assenta sobre um gigantismo, uma dimensão em que traz uma outra perspectiva às coisas. E ao fim e ao cabo é trazermos essa outra perspectiva, não de um mundo a preto e branco, mas perceber que no mundo a preto e branco também existem os cinzentos, ok? E obviamente esta visão não existe bem nem mal, nós temos que esbater isto, existem perspectivas da realidade, ok? E existem aquilo que nós falamos, em tantos módulos falamos da função que as coisas têm nas nossas vidas. Então é muito isso. E depois tem uma outra coisa, porque nós nos desligamos da essência, acima de tudo é um mapa da unidade. Repara que é um mapa da unidade, é como se a unidade, imagina, eu estou aqui em cima do mapa, mas imagina que a essência é algo que está aqui. E essa essência não é nem 1, nem 2, nem até ao 9. É como se fosse 0, ok? É como se fosse tudo, é como se eu fosse uno, é como se eu fosse essa alma, se calhar, como fala o Neil Donald Walsh, que vem para experienciar uma vida, não é, humana, ou seja, como dizia Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos a viver uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais a viver uma experiência humana, ok? E este ser espiritual está aqui, e quando ele resolve e escolhe encarnar, ok? Ele vai viver uma experiência terrena. E nessa experiência terrena, ou nessa experiência da personalidade, na queda da personalidade, ele não vai cair aqui, ele vai cair num destes pontos, ok? Então ele vem, isto depois são algumas visões que trazem do Enneagrama, que nós vimos com uma função de experienciar qualquer coisa. Porque uma das coisas pode ser a visão tradicional de forma-se a nossa personalidade até aos 7 anos, ok? Acontece alguma coisa no ambiente em que crescemos com os pais, em que crescemos com os cuidadores primários, com quem tivemos, os professores que tivemos, colegas, etc. Alguém vai formar e moldar a nossa personalidade para que nós sejamos de uma determinada forma. E esta é a visão 1.0. Se nós formos à visão 2.0, mais acima, mais desafiante, nós provavelmente nós já estamos, e este é claramente o sítio onde eu estou, nós já estamos programados para viver uma determinada experiência, ok? Desde a barriga da nossa mãe. Ou seja, a partir do momento que a nossa mãe engravida e a forma como a nossa mãe vive a sua gravidez vai determinar, e as emoções que ela sente, os desafios que enfrenta, o apoio que tem, a falta de apoio que tem, a tristeza que vive, as alegrias que vive, etc., vão determinar para aquele feto, que somos nós que criamos naquela barriga, já vai determinar a forma como nós vimos experienciar esta vida. Depois o que vai acontecer dos 0 anos, desde o nosso nascimento até aos 7 anos, é simplesmente a ativação de um gatilho que já estava lá desde o feto e que depois vai pôr tudo em funcionamento. Esta é a visão 2.0. A visão 3.0, porque eu às vezes sou um bocadinho cético e ainda me custa às vezes
digerir esta e, portanto, eu deixo aqui em free flow para vocês pensarem sobre ela. Obviamente que é a roda do karma, não é? Nós já vimos aqui em várias vidas e, portanto, em cada vida vamos trabalhar algo mais, e no mundo do Enneagrama isto também é falado, não por todos, porque às vezes alguns conservam mais uma visão mais tradicionalista para chegar ao meio empresarial, outros vão numa visão mais alargada e depois há, digamos, esta visão mais abrangente, que é natural, que é nós vimos para experienciar tudo nesta vida e é aqui neste plano em que experienciamos todas as coisas. Basicamente isto. Faz sentido? Às vezes é difícil digerir logo à primeira. Sim, mas obrigada. Ok. Então, o que é que eu vou... Onde é que eu vou agora? Deixa-me aqui, que eu tinha aqui um guião que eu começo a ter tantas coisas para falar. Ok, então eu vou falar dos centros de inteligência e vou caracterizar os centros de inteligência e depois vou-vos dar algumas dicas, alguns apontamentos, com a ajuda dos slides, para não dispersar muita informação, e depois voltamos aqui à sala para perguntas, passando por duas coisas. Uma explicação breve de vocês perceberem os centros de inteligência, e ao perceber o centro de inteligência, vocês têm que ter em consideração uma coisa. Vocês, aqueles que mandaram o resultado do teste e eu vos devolvi um número, vocês agora vão começar a validar já pelo centro de inteligência, que é o grupo de 3 a que vocês pertencem. Portanto, vocês já sabem que se fores 5, 6 ou 7, tu és um mental, se fores 8, 9 ou 1, és um instintivo, e se fores 2, 3 ou 4, és um emocional, ok? E, portanto, depois existem 3 formas diferentes de ser emocional, existem 3 formas diferentes de ser mental e existem 3 formas diferentes de ser instintivo, ok? Então, ao descrevermos os centros de inteligência agora e as características deles, começam logo a perceber onde é que está o teu tipo de personalidade pertence a que centro e quais são as características e como é que isso ressoa em ti. E depois, a seguir disso, eu passo logo para a caracterização resumida de cada um dos tipos, e vou-vos dar informação sobre isso, e depois valida, juntamente com o centro de inteligência, agrega também aquilo que vinha do tipo de personalidade. Ok? Entendido? No questions? Let's go! Ok, então vamos lá. Onde é que eu estou? Ricardo, dá para saber qual é que é o CZ? Assim de repente? Qual é o quê? Desculpa? O tipo, como é que se diz? A associação das letras CZ. CZ. Tipo 1. Tipo 1? Ok. Tipo 1, ok? Um perfeccionista. Perfeccionista, ok. Então vá, vamos lá. Alguém tiver letras para saber aqui, eu tenho aqui a possibilidade de responder a isso. Ok, então vamos lá. Estas letras são da quê? Peço desculpa. Quem é que fez a pergunta, que eu agora já não vejo a pessoa? A Niki. É a Niki. Niki, eram as letras que davam a resposta ao teste de personalidade, mas tu já sabes qual é o teu. Ok. Ok? Tu já sabes até muito mais do que toda a gente que aqui está. Ok. Ok, então, Ricardo, aumentando a autoconsciência e a inteligência emocional. A autoconsciência é a chave para o crescimento pessoal, já sabemos, falamos disto montes de vezes, refletindo a ideia de que a chave para a vida é conhecer-se a si mesmo, não é? Isso já está no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, não é? Portanto, o Enneagrama facilita alcançar este potencial e as crenças que nos limitam. Portanto, ele destaca estes padrões habituais e os pontos cegos que nos operam, e é isso que nós vamos agora dar aqui uma vista de olhos pelos centros de inteligência, ok? Portanto, tal como eu falei há pouco, tipos instintivos lá em cima, tipos mentais aqui de lado, tipos emocionais deste lado, 2, 3 e 4, e por aí vai, ok? Então, centros de inteligência, vamos ver aqui este aqui. Primeiro, centro da cabeça, dos mentais, 5, 6 e 7. Ou seja, como é que eles utilizam as coisas? Este centro, para que é que eles utilizam? Para fazer, estes são os slides que eu uso do centro onde me formei, Chestnut Pies Academy, ok? Planeamento, insights, ou seja, imaginar coisas, análises, ok? Observação, aquela análise, os analíticos, toda aquela forma como é utilizada o centro da cabeça, é para pensar, é para
é um centro onde utilizamos muita imaginação, ok? É refletir, pensar, ponderar, ok? Então tem muito isto. Qual é que é a preocupação subjacente deste tipo? E porquê é que ele faz essencialmente estes 3 tipos que pertencem a este centro de inteligência? O que está aqui, a energia que perpassa nesta zona dos mentais, é a energia do medo, ok? Muitas vezes, tipo, todos os perfis de personalidade aqui, 5, 6 ou 7, às vezes têm dificuldade em identificar o medo, sendo que o medo nós podemos considerá-lo como dúvida, receio, incerteza, ambivalência, não sei às vezes por onde é que é de decidir, e portanto a busca é sempre uma busca de certeza e de segurança. Estes tipos procuram mapear as coisas todas e obviamente fazem isso através da ajuda da sua psique, da sua mente, para poder gerar maior clareza, para poder prever, para poder antecipar, ok? Para poder conhecer, para poder dominar e para poder não sofrer, ok? Não ser apanhado na curva. Então é como se eu estivesse sempre em modo de procurar esta segurança, ok? Os do centro do coração têm um outro foco, ok? O uso que eles fazem do centro de inteligência do coração, ou os emocionais, é na relação, ou seja, são muito bons nos relacionamentos com as pessoas, ou seja, na inter-relação. São pessoas empáticas, são pessoas interessadas por pessoas, são pessoas que são sensíveis, não é? E, portanto, existe aqui esta questão da compaixão e do afeto, não é? A preocupação subjacente, muitas vezes, deles, e aqui nós estamos a falar de emoções base, reparem que aqui em cima estava o medo, é uma emoção base, e a tristeza é uma outra emoção base à luz daquilo que nós vemos na psicologia, ok? E então, qual é que é a tristeza que está aqui nos 2 e 3? É que às vezes as pessoas não correspondem da mesma forma, porque elas pertencem a outros centros de inteligência, elas reagem de uma outra forma, porque muitas vezes a imagem significa para estes 2, 3 e 4, tipo 2, 3 e 4, a forma como eu quero ser visto no mundo, a forma como eu quero ser percepcionado, a forma como eu quero ser espelhado, ou seja, e como é que eu sou espelhado? Eu sou espelhado através do feedback do outro, através da comunicação, através da empatia, através da reciprocidade, não é? E, portanto, o centro do coração tem muito utiliza os relacionamentos para ir buscar, todos buscam proteção, carinho, atenção, amor, ok? Segurança, todos buscam isso. Só que as estratégias que vocês estão aqui a ver, dos da cabeça, é aquelas que estávamos ali do planeamento, a análise, e estes aqui vão fazê-lo através dos relacionamentos. Ok? Muitas vezes tem a ver com as carências que nós tivemos na tenra idade. Por fim, o terceiro centro de inteligência. O uso é o do movimento. Lembrem-se que é do corpo, não é? E, portanto, é o corpo, é a utilização do corpo, é a ação, é o saber da barriga, é aquela sensação da barriga que todos nós temos, porque nós temos um bocadinho dos 3 centros de inteligência, recordem-se disso, tal como a Ana fez a pergunta, se nós não temos um bocadinho de cada tipo, claro que sim, logo também temos um bocadinho de cada centro de inteligência, não é? Por amor de Deus, nós todos temos uma questão mental, emocional e instintiva. Temos muito mais desenvolvido um, somos muito mais mestres num deles do que nos outros. E, portanto, os instintivos nesta questão do saber usar a barriga, ou seja, o corpo comunica comigo. É assim, às vezes é perguntar àquelas pessoas, o mental é muito rápido, não é? Porque a cabeça trabalha muito rápido e o corpo às vezes a pessoa toma algum tempo para sentir. A pessoa precisa de integrar, deixa-me sentir, não é? Aquelas pessoas que, então, mas olha, mas o que é que mas vens connosco ou não vens jantar? Eu não sei, tenho que sentir. Ricardo, eu já te dou a palavra. Portanto, há esta preocupação subjacente e aqui a energia que há aqui, se ali era de medo, tristeza, aqui é de raiva, não é? E existem 3 tipos de raiva aqui, porque às vezes também o tipo 8 sente mais essa raiva e às vezes ele confronta mais as pessoas mais facilmente, mas, por exemplo, o 9 suprime a raiva, portanto ele nem sequer dá conta que tem raiva, porque ele procura harmonia, mas lá dentro é como se tivesse um vulcão que está adormecido, não está extinto. E então, às vezes acumula e as coisas às vezes saem. Portanto, mas a busca essencialmente é de controle. É fisicalidade, eu busco controle do meu espaço. Eu perceber onde é que eu estou, quem sou,
e por aí vai, ok? Ricardo, queres fazer a pergunta agora? Sim. Conseguem-me ouvir? Conseguimos-te ouvir. Então era o seguinte, ia-te perguntar se um BX corresponde a que é que corresponde? Corresponde a um tipo 9 centro do corpo, instintivo. Pronto, ok. É porque, Ok? Sim, ok. Era para confirmar, porque a Giga já tinha feito isto e dava 9, Ok. e ela tinha ideia que era um 9, e agora naquele teu coisa tinha-lhe dado BX. Ainda bem que ela é um 9 para estar a viver contigo. Olha que ela está aqui ao lado, está a ouvir. Não digas não. Ainda bem, porque significa que facilita-te a vida, porque os 9 trazem muita harmonia e tranquilidade. Às vezes, até se passarem e quando eles passam, sai da frente, porque eles podem ser realmente... aliás, mesmo por causa desta questão que eu estava a falar da raiva, os 9, eles controlam tanto a raiva que chegam a um momento em que o controle é tão grande que eles não dão conta sequer que a raiva existe neles, ok? Pode acontecer isto, normalmente acontece isto. Por isso, às vezes estamos a falar da raiva como a energia deste centro de inteligência e os 9 dizem tipo, raiva? Qual raiva? Eu não tenho raiva. Foi o que a Giga fez quando tu falaste em raiva neste grupo. Ela assim, qual raiva? Exatamente. E portanto no trabalho com o Enneagrama, essa é uma das energias que nós temos que ajudar esta pessoa a ter contacto com ela, para que ela vá para a vida com uma outra... Eu não quero dizer determinação porque não é a palavra certa, mas que vá com outro vigor, não é? É como se fosse com uma outra pujança. Quando ela acorda isso nela, António Guterres tipicamente está identificado como um tipo 9, não é? Portanto, e obviamente para fazer de secretário-geral das Nações Unidas, nada melhor do que um 9. Só que às vezes um 9 demora a agir, não é? E nós vimos isso com o António Guterres, que demorou tempo a ir falar com o Putin e ir até Moscovo. Mas quando foi, embora ele estivesse naquela postura tranquila, que aquilo é com muita calma, mas a grande questão é que ele conseguiu resolver algumas coisas complicadas, nomeadamente retirar aqueles guerrilheiros ou soldados todos da fábrica da Azovstal lá em Mariupol. E, tanto, os 9 têm a capacidade de fazer a diferença no momento em que eles decidem que aquela é a ação certa deles fazerem. Mas eu já vou falar mais disso no 9 daqui a pouco, ok? Então vamos falar aqui um pouquinho do 8 e vamos falar sempre destes focos para todos eles, ok? Eu vou dar assim uma leitura para depois podermos discutir e falar isto mais rápido. O 8, qual é o foco do 8? O nome dele é o controlador ativo, não é? Portanto, é o chefe, o confrontador e por aí fora. Portanto, o lema dele é lidera, siga ou saia do caminho. Portanto, aquilo é... se estás no meu caminho, pode ser que eu passe por cima de ti, ok? Portanto, a grande questão, foco, poder, controlo, força, criar ordem, visão geral do quadro, muitas vezes, ou seja, gostam de ver a big picture, entrar em ação, enfrentar desafios e injustiças, tipo... Eles ficam completamente loucos com injustiças, ok? Porquê? Porque ele evita, acima de tudo, sentir-se fraco ou vulnerável, ok? E muitas vezes as injustiças estão a ser feitas aos fracos e aos vulneráveis. Então ele evita isto porque ele lá atrás pode ter vivido uma situação em que ele tenha sido sujeito muito a esta vulnerabilidade e a esta fraqueza, ok? Por outros que tinham mais força. Portanto, é muito o lema dos fortes controlam o mundo. E então eu vou ser forte também. Então o superpoder deles, ok, é tomar medidas ousadas para resolver as coisas. São aquela malta que vai lá e confronta. Se vocês estão com problemas de verbalização e não sei quantos e de confrontar, os 8 normalmente não têm muito problema de verbalização. Eles dizem o que têm que dizer e aguentem-se, ok? Portanto, são diretos e envolvem-se em conflitos quando necessário. Ou conflitos, aqui podemos também pôr confrontos, né? Os desafios deles, pessoas que não falam a verdade, malta que não fala a verdade, eles passam-se, ficam processos, ok? Paula, tu és um 8, não és? Confere. Confere, né? Está certo em tudo. Ok. Está certo em tudo. Eu também, Niki. Niki também. Então, pronto. Pessoas que não falam a verdade, falta de controle, ou seja, falta de poder, falta de o chão estar-me a fugir, ficam processos, porque eles têm que arranjar forma, ok?
O desafio deles também é reconhecer as fraquezas e as limitações, ok? Reconhecer que às vezes eu preciso de ajuda, primeiro ponto. Reconhecer que às vezes eu preciso descansar. Reconhecer que eu preciso de parar. Reconhecer que às vezes eu preciso de ir por outro caminho, ok? Este é o grande desafio deles. As áreas de crescimento para o tipo 8 são aprender a entrar em contacto com a vulnerabilidade, ok? É aqui que está aqui é que está o seu grande crescimento, e compreender que isso é um sinal de força, ok? Assim que os 8 se conseguem entregar a isto, eles crescem brutalmente. Tipo 9, ok? Estão aqui alguns novos, então vamos lá. O foco está em manter a harmonia, ok? O pacificador adaptável, já falamos há pouco. O lema, não balance o barco. Não balance o barco porquê? Busca harmonia, busca que toda a gente esteja bem. Quando é que o 9 está bem? Eu estou bem quando toda a gente está bem. Isto, acho que até é uma música que é assim, eu estou bem, você está bem, estamos todos bem, ou qualquer coisa assim. Então o foco é manter a harmonia, evitar o conflito, ver todos os lados todas as perspectivas de todas as pessoas, adaptar-se aos outros, estar confortável. Às vezes até demais, ok? O que é que ele evita, acima de tudo, com este comportamento, com esta maneira de ser? Conflito, separação, consciência da própria raiva, porque é por isto que ele não entra em contato com a raiva, e dos seus próprios desejos. Muitas vezes os novos não fazem o que eles querem, fazem o que o grupo quer para não destabilizar o grupo, ok? Então é um bocado go with the flow sometimes, ok? Então o superpoder deles é o que é que eles têm muito bom? Inclusão, apoiar pessoas, esta mediação, a capacidade de mediação, por isso é que temos um 9 como secretário-geral da ONU, ok? Mitigar conflitos, são as pessoas que tentam apaziguar as coisas. Então o desafio deles é contenção e conflito, e pessoas que causam tensão. Eles vão precisar de ouvir o que deve fazer ou esquecer. E há uma questão aqui, a questão da agressão passiva há uma certa teimosia nos novos, que é, eles não têm a capacidade têm dificuldade em dizer não, ok? E depois não dizem não às pessoas, alguma coisa, e depois as pessoas pensam que eles vão fazer qualquer coisa, mas eles depois não fazem, porque eles acham que vão levar a deles à avante, porque acham que é daquela maneira. Mas eles não disseram às pessoas, porque não disseram não, que não iam fazer aquilo. Então as pessoas pensam que eles vão fazer, então eles têm aqui uma agressão passiva, que é não fazer o que os outros pensavam que eu iria fazer, que as pessoas assumiram, mas eu não disse que não fazia. É uma situação assim um bocado. Então quais são as áreas de crescimento deles, ok? É ver o conflito como algo positivo, porque muitas vezes no conflito é quando as coisas se esclarecem e eu consigo afirmar o meu eu e o que eu quero verdadeiramente, ok? Ser proativo para se posicionar, tomar uma posição, porque o 9 fica naquela, não vou tomar nenhuma posição, porque se eu tomar uma posição para um lado vou estar contra outro, se eu tomar no outro lado vou estar contra o outro, então ele vai evitar esta coisa, não balancear o barco, ficar ali no meio, ok? E, portanto, é importante posicionar-se, priorizar-se a si mesmo e assumir a sua raiva. A sua raiva é no sentido de ação, de concretizar, não é na raiva de ir por aí a explodir e espancar as pessoas. Não tem a ver com isso, tem a ver com essa energia da raiva que faz mover a ação, que faz as coisas acontecerem, ok? As coisas que eu quero que aconteçam. Tipo 1, ok? Também há aqui alguns tipo 1 e há alguns em relação ao tipo 1. Ok, então o perfeccionista e reformador, o lema dele é do meu jeito, o meu jeito é o jeito certo. Ou seja, só há uma maneira de fazer as coisas. Não há várias maneiras, ok? Então, certo, o foco é no certo e errado, ideais de perfeição, padrões altos, ser bom. Portanto, muita excelência, processos lógicos, as coisas têm uma maneira de fazer, princípio, meio e fim, não se começa de uma determinada forma, premam pela organização, pelos processos, por tudo, não é? Portanto, este é aquele tipo que nós costumamos dizer que tendem a ter o seu escritório arrumado, as suas gavetas arrumadas, as roupas divididas por arrumadinhas, camisas com camisas, todas da mesma cor, em degradê. Pode acontecer isto, ok? Não é ciência de foguetões, não quer dizer que tenha que ser assim para todos, mas tipicamente para a generalidade deles é. Então o que é que eles evitam? Crítica, erros, estar errado, mau comportamento, ok? Eles aprenderam desde tenra idade e foram formatados para foram criados em ambientes, se calhar até com excesso ou disciplina excessiva, ou regras, demasiadas regras, ok? Então o superpoder deles é o foco na qualidade e na melhoria.
Portanto, por isso eles estão altamente éticos, trabalham duro, são responsáveis, de confiança e vivem para corrigir os erros. O foco deles o radar deles está onde é que está um traço que está torto, onde é que falta uma vírgula, ok? Então, tem muito isto, ok? Outros tipos também fazem isto, mas este, altamente, ok? Os desafios, a crítica, ok? Lidar com a crítica é tramado para eles e às vezes até criticar os outros, ou seja, eles podem ser excessivamente críticos, porque como têm padrões demasiado elevados, ok? Eles impõem esses padrões também aos outros, ok? E muitas vezes eles têm dificuldade em que lhes apontem alguma falha, porque eles próprios já são polícias deles mesmos e eles ficam danados como é que eles não viram alguma coisa que tinham que ver neles próprios. Então, pessoas que se estão comportando mal, tentando, falhando a perfeição, ou seja, isto tem a ver com eles estão sempre chegando à perfeição, querem sempre chegar à perfeição. Portanto, eu tive aqui um cliente que veio fazer coaching comigo, um jovem com 25 anos, e o stress dele, a ansiedade era tão grande, que os tipos 2 têm muita ansiedade, normalmente, tinha a ver com 95% ou 98% para ele não chegava. 100% é o mínimo. Portanto, eu tenho que estar sempre a 100%. E, portanto, este é o único tipo no Enneagrama que nós trabalhamos com ele para ele ser pior. Em vez de ser melhor, nós trabalhamos para ele ser pior. Ok? Então, e ao mesmo tempo ter a consciência da raiva, porque normalmente os tipos 1 têm a raiva reprimida, ou seja, em vez de expressá-la, contêm-na porque não é correto expressar. Áreas de crescimento, aprender a relaxar, tornarem-se menos rígidos, mais flexíveis, iluminar-se, aceitar a imperfeição, assumir e canalizar a raiva, ter tempo para a diversão, ok? Diversão, porque tem sempre o trabalho primeiro, diversão sempre para o final e nunca usufruem, ou poucas vezes usufruem da diversão. Fez sentido para alguém aí? Para os uns? Vamos aos 2. Ok, o ajudante estratégico, tipo 2. Entramos na zona dos emocionais, ok? Posso fazer qualquer coisa, qualquer um gostar de mim. Ou seja, têm a tendência, os tipo 2 são aquelas pessoas super mega queridas que se adaptam a toda a gente, que ajudam toda a gente, são os queridos e que às vezes até por excesso são tão queridos que acabam por ser intrusivos. Ok? Acabam por ir um pouco mais além. Ok? Então o foco deles é o quê? Outras pessoas, relacionamento e obter aprovação. A aprovação das pessoas. Eu quero ser aceito. Eu quero ser aprovado. Portanto, a forma de eu receber amor, carinho e atenção é eu sendo aprovado por todas as pessoas. Eu dando. Ok? O que é que ele evita? Acima de tudo, a rejeição, a desaprovação e o não ser importante. Ou seja, não ser tido em conta. Ok? Eu estou a trabalhar agora com um homem tipo 2, ele tem que dar um passo gigante para sair de uma relação, só que ele não quer aquela pessoa, ok, mais na vida dele, mas ao mesmo tempo está sempre preocupado como é que a pessoa fica. Então, portanto, cada vez que vai outra vez para o espaço da comunicação, faz-lhe mal, e portanto estamos nestas viagens de ioiô, cada vez menos, e está a começar a desprender, mas portanto, a grande questão é esta necessidade de buscar aprovação e de ser importante, de ser considerado. Qual é que é o superpoder deles, não é? Qual é que é o muito bom que eles têm? Empoderar e empatizar as outras pessoas. A malta que está em baixo, quando tem um tipo 2 a apoiar, é aquele super amigo que está lá, tu ligas a qualquer hora e ele está lá sempre para ti para te ajudar. Então eles atendem às necessidades dos outros. Qual é que é o grande desafio por oposição? É que ele não conhece as suas próprias necessidades, muitas vezes, ou então as relega para segundo plano, tem dificuldade em dizer não, ok? Então, ele está sempre... as suas próprias coisas estão sempre para depois, e depois não resta tempo, Portanto... Eu já aprendi, prometo, já aprendi. Agora é sempre não, é a minha vontade e pronto. Não há nada. Já aprendi. Então, isto pode criar... Os desafios problemas no relacionamento. Nos relacionamentos, os 2 sofrem muito com isso, não é? É como se eles... os 2, nós costumamos dizer que os 2 têm o radar mais sintonizado, o sonar, como os golfinhos, mais sintonizado do Enneagrama, não é? Portanto, eles entram numa sala e conseguem logo perceber quem é que são as pessoas que não estão bem, não é? Só que às vezes eles fazem isto com tanta frequência que às vezes as pessoas não querem apoio ou ajuda e eles vão lá e insistem.
Ok? Agora, a grande questão é que há muitas pessoas que precisam mesmo de apoio e de ajuda e o tipo 2 consegue ver o que os outros não conseguem e, portanto, obviamente, é uma pessoa que consegue ajudar muitas outras pessoas. Mas, obviamente, busca reciprocidade. Se as outras pessoas depois não forem empáticas iguais, fica tipo um amargo de boca, então, mas eu dei tanto a esta pessoa e depois a pessoa não me dá de volta, não é? Então, as áreas de crescimento é reconhecer e expressar as próprias necessidades, ou seja, eu saber o que é que eu quero, ok? Eu individualizar-me, eu saber e dar a mim mesmo primeiro. O que eu costumo dizer aqui às vezes é ser sabiamente egoísta, um bocadinho, ok? Sendo que o egoísmo não é mau para o tipo 2, já é bom que seja às vezes um pouco egoísta. Pedir ajuda, ok? Em vez de estar sempre a dar ajuda, pedir ajuda também. Porque está à espera que lhe deem ajuda, porquê? Porque as outras pessoas deviam fazer exatamente aquilo que eles fazem a elas. Ok? Então perceber quando a ajuda é sobre ter controle. Ou seja, quando eu também dar-me conta quando é que eu estou a ajudar as pessoas para depois eu estar por cima nas situações. Ou seja, não, quem dá aqui sou eu é que sou a mãe, eu é que sou a nutridora, eu é que sou... Costuma-se dizer que o tipo 2 gosta de fazer parceria com Deus, né? Porque Deus está ocupado com muita gente e não tem tempo para todos, e alguns não têm apoio, então eu substituo-me como a Santa Providência também e faço assim uma sociedade com Deus. Fez sentido aqui para os tipos 2, que há aqui tantos 2? Ok, ninguém responde. Ok, então o tipo 3, que não há aqui nenhum tipo 3. Para vocês terem uma ideia, provavelmente temos alguns tipo 3 conhecidos, como por exemplo José Mourinho ou Cristiano Ronaldo, são tipos 3, ok? É o empreendedor competitivo, ou é aquele apenas faça, e a cena deles, o foco deles é estarem sintonizados com o público, serem vistos, realizar, entregar resultados para ter sucesso, tarefas, trabalhos, objetivo e imagem, ou seja, ser o número 1. Aqui é sempre, não há, o segundo lugar não existe, e como vocês sabem, para estas duas personalidades, pelo menos que eu referi, o segundo lugar não existe, ok? Então evita falhar, parecer mal aos outros ou ser ineficaz. Portanto, é sempre trabalhar para querer mais, conquistar mais, podem se tornar workaholics, ok? Superpoder, Deus, fazem as coisas acontecerem, traçam objetivos, metas, vão atrás e conquistam, ok? Parecer bem em qualquer contexto. Portanto, são aquela malta que nós chamamos muitas vezes o camaleão do Enneagrama. É aquele que se adapta, um shape-shifting, que é, se é uma festa, eu estou de uma determinada maneira, se é no trabalho, eu estou de uma determinada maneira, portanto, eu estou sempre da maneira certa, e às tantas nós, tipo, mas quem é esta pessoa? É aquilo tudo, mas ela depois já nem sabe ela própria quem ela é, na personalidade perdeu-se de si própria, ok? Desafios, obstáculos nos caminhos das metas, portanto, isto conflitua do sistema, incompetência das pessoas, porque desatrasa na busca dos objetivos, atrasos, não têm contacto com as emoções. Porquê é que eles não têm contacto com as emoções, sendo do centro dos emocionais? Porque eles vão fazer uma coisa que é colocar, tal como o 9 coloca a raiva cá para baixo, o 3 vai colocar as emoções cá para baixo, porque as emoções atrapalham na persecução dos objetivos. Se eu ficar demasiado emocional, fico muito lamechas, e eu tenho que ser prático, objetivo e atingir. Ok? Áreas de crescimento, entrar em contacto com os sentimentos, ser eu real, o ser eu real, eu mesmo, e não aquelas personas todas onde eu me adapto, não só à imagem, a sentar a aprender e aprender com o fracasso. Vamos ao tipo 4, e vou fazer depois uma pausa depois deixo os comentários para o final. É o criativo mal compreendido, ok? Eu quero me conhecer-me é compreender-me, ok? Portanto, é aquele que vai lá à profundidade da emoção, ok? O foco é em sentimentos, relacionamentos, status das conexões, ou seja, as conexões têm que ser muito fortes, as pessoas têm que estar muito ligadas comigo. E eu tenho que sentir o que é que está faltando, estou sempre em busca do que é que falta. Nós temos a sensação clara que António Variações era um tipo 4, não é? Que é aquela coisa do só estou bem onde não estou, porque só quero ir onde não vou. Então é aquela coisa do tipo, estou aqui, mas eu queria estar noutro sítio, mas eu gosto é desconcertante, não é? E portanto aqui o foco deles é criar compreensão, mas o que eles sentem é um abandono, ok? Sentem um abandono e sentem uma falta de amor, de carinho, obviamente, e não sendo visto ou ouvido, compreendido, porque há muita diferença nos tipos 4, são irreverentes.
eles evitam sentir-se comuns, porque eles gostam de se sentir especiais, gostam de se sentir diferentes, ok? E por isso eles gostam de ser vistos dessa forma. E tudo aquilo que parece mundano é trivialidade. Por isso eles são também, esta coisa do criativo, é esta originalidade que o 4 traz ao mundo, não é? A cor, a arte, a beleza, ok? O superpoder deles é a intuição emocional, são altamente intuitivos e conseguem se conectar muito profundamente com as pessoas, mais até do que o próprio tipo 2, ok? Profundidade, força emocional, aqui está engajamento, envolvimento autêntico, não é? Com as pessoas, muita autenticidade, muita criatividade e falar a verdade. Muitas vezes são desbocados, ok? Esta é aquela malta que diz o que tem a dizer. Não de uma forma como o 8 diz, de rompante porque sai, este aqui diz de calmamente, mas diz exatamente da mesma forma como o 8, mas com mais autenticidade. Ao fim e ao cabo é isso. Os desafios que sente é sentir-se incompreendido, comparar-se, aqui está mal escrito, comparar-se aos outros, ok? Compara-se muito e está sempre a fazer check, e portanto vai acabar por sentir-se inadequado, porque os outros têm qualquer coisa que eu não tenho. Vocês lembram-se de uma personagem que é o Calimero? Muitas vezes é associado estereotipadamente ao tipo 4, ok? Então é um bocado dramático, é um bocado muito, às vezes pode ser vitimizador, ok? Depende do estado, do nível de consciência dele. Então ver o que é, as áreas de crescimento é ver o que é positivo na situação, estar no aqui e agora e em si mesmo, ok? Este é o desafio para o 4. Pausa, antes de entrarmos nos mentais e ver se ainda está aqui toda a gente, se não caiu tudo já para o lado. Perguntas até aqui. E, pá, tem 49 cenas no chat, eu não sei se estão lá perguntas. Estão lá perguntas. O meu marido não anda nas maratonas. Não sei. Acho que se está aqui alguma pergunta que eu tenha que responder, digam-me porque eu não consigo identificar, ok? Vera, força. Temos dúvidas entre dois tipos. O que é que aconselhas a termos mais em conta para uma definição mais completa? Há várias... bem, obviamente os descritores que eu estive a passar são importantes de tu veres. Eles são muito curtos e muito reduzidos aqui. Eu tenho aqui N livros de Enneagrama. Tenho aqui livros de Enneagrama da liderança. Tenho um calhamaço como este, que traz 600 páginas a falar sobre tipos. Tenho este, mais um grande calhamaço. Portanto, a grande questão é que nós estamos a falar das coisas muito resumidamente, e se tu estiveres entre dois tipos, aquilo que tens que fazer é buscar mais descritores do tipo e procurares perceber como é que tu és, não só agora, porque essa pergunta estava no teste, mas ao longo dos teus últimos anos, desde os 20 anos, normalmente, quando a personalidade já está consolidada até agora, como é que tu foste mais consistentemente? Porque muitas vezes nós temos trabalho de desenvolvimento pessoal em cima, ok? E nós vamos moldando, alterando a forma como nós nos estamos a observar. Então não fica às vezes tão claro que nós já começamos a esbater alguns desafios ou algumas dificuldades do nosso tipo através do nosso trabalho interior. E obviamente estamos a fazer este curso, por exemplo, de 9 meses, já estaremos a fazer algumas coisas, ok? E há pessoas que já trazem bagagem de outras coisas de trás, então isso vai alterar. Outra dica que para mim foi fundamental, porque eu identifiquei-me inicialmente como um tipo... identificaram-me como um tipo 8, não é? Portanto, muito prática. Eu estava numa altura da minha vida mesmo disruptiva e, portanto, aquela altura era um bocadinho era o grito do Ipiranga, era levar tudo à frente e corta à direita. E, portanto, toda a gente dizia, quando eu larguei o mundo das empresas, do marketing e comecei nesta área do mundo do desenvolvimento pessoal, toda a gente que achava que eu estava maluco. E então, em defesa disso, eu ativei muito a energia de 8. E ele veio tudo à frente e sai da frente e, portanto, e o amigo meu, que era tipo 9, mais um pacificador, mais um tipo calmo, ele é que me fez uma entrevista de Enneagrama e, obviamente, a minha energia era tão forte que ele tem o viés, ou seja, as lentes dele para me verem alteram-se e ele identifica-me como um tipo 8. Quando ele me descreve o tipo 8, eu mais ou menos comprei a história. Nós temos a capacidade de nos encaixarmos em um ou dois tipos facilmente. E só depois, com algum tempo de trabalho em mim, e quando eu comecei a olhar para o Enneagrama a sério,
é que percebi que não era um tipo 8, porque eu não sou um confrontador, eu evito esse confronto até o mais possível. Eu sou capaz de confrontar, mas eu evito o confronto. E o 8 não, o 8 vai lá na boa, ok? Então, e tu tens essa questão, Vera, ok? Pois, é que é mesmo entre esses dois tipos que estás a mencionar. Eu sei. Portanto, a energia do 8 é mesmo direta e vai, confronta e diz o que tem a dizer. E às vezes as pessoas até dizem, pá, és um bocadinho bruto, ok? E ele, bruto, não, isto para mim é pão, queijo, bora lá. E, percebes? É um bocado muito prático e seguir em frente. Portanto, às vezes eu costumo dizer a energia do 8 é a energia do comando, em termos de exército ou de guerrilha ou de militar, é o comando, não é? Então vai e leva tudo à frente. E a energia do 7 é mais a energia do guerrilheiro, ok? É aquele que aparece no meio da floresta, manda uns tiros, esconde-se, depois desaparece outra vez. Depois, então, mas de onde é que isto veio? Ninguém sabe. Mas depois ele aparece outra vez do outro lado, manda mais uns tiros, ele está sempre lá. Portanto, a cena, eu gosto, eu sou tipo 7, ok? Eu sou tipo 7. Eu gosto de dizer que às vezes o tipo 7 é um bocadinho o pirómano de serviço, não é? Portanto, é o gajo que pega fogo e depois fica a curtir aquela cena, os bombeiros e toda tipo a malta toda a discutir, não é? E às vezes tem jeito para fazer, gerar discussões ou coisas que têm que ser faladas, mas tem um jeito e um charme para trazer as coisas para cima da mesa e depois colocar-se assim à margem e ver a malta toda, a ver como é que se resolve aquilo e ao mesmo tempo contribuindo, mas do tipo, mas não fui eu que comecei isto, não é? Não sei, Jorge, tu identificaste como um 7, faz sentido, não é? Portanto, é aquela maneira tipo easygoing de ser, não é? E eu identificaram-me com um 3 numa determinada altura, porque pensavam que era muito metas, objetivos, mas era uma coisa que eu sentia que não me encaixava. O que é que eu te aconselho? Qual é o conselho? Começa, depois de olhares para as características, olha para as coisas que tu não gostas do tipo, ok? Olha para as coisas que tu não gostas do tipo, dos dois tipos que tu estás a ver, e tu vais começar a sentir algo dentro de ti que tem a ver com o tipo que tu és, que tu começas a observar as coisas que tu não gostas em ti e começas-te a dar conta de que elas estão em ti, ok? E foi assim que eu me identifiquei num voo entre Lisboa e o Funchal, a olhar para as coisas, porque o tipo 7 é um tipo muito agradável, toda a gente que olha de fora quer ser um tipo 7, porque é muito entusiasta, muita gente quer ter um tipo 7 e é o brincalhão e leva a vida na boa. Há pessoas que não acham graça nenhuma também. Mas às vezes a vida de um tipo 7 pode ser um inferno, porque nós somos mais dispersos, desfocados, temos dificuldade em concentração porque temos 1001 ideias na cabeça ao mesmo tempo. Aquilo parece que lá de cima Deus fez uma ligação direta com fibra óptica para nós e descarrega 1000 ideias ao mesmo tempo e nós às vezes temos tanta coisa para fazer que até não fazemos nenhuma delas e não conseguimos terminar as coisas, não é? Então, às vezes a vida de um tipo 7 é um inferno. E, portanto, foi nestas coisas que eu me identifiquei assim, oh my God, como é que é possível? Eu sou, desculpem-me o termo, eu sou esta merda, ok? E quando tu começas a sentir isso, então tu sentes que, ok, talvez eu tenha chegado a casa. Chegar a casa é eu identificar-me e perceber qual é o meu tipo, ok? Tu és um 7, Ricardo? Eu sou um 7. Ok. Obrigada, Ricardo. Rosário? Olha, Ricardo, diz-me uma coisa, há alguma chance de saber qual é a combinação que resulta num tipo 4? Um tipo 4 é um BY. Ok, está bem. Ok? Tá, obrigada. Por exemplo, antagonismos entre tipos, como há pouco falava a Ana Oliveira. É difícil, por exemplo, às vezes entre um tipo 7 e um tipo 4, por exemplo, é difícil, porque são mundos opostos, reparem aqui. Um 7 está aqui, na zona dos mentais, o 4 está aqui na zona dos emocionais. O 7 está aqui na zona dos mentais, mas mais superficial, ou seja, ele não é um mental muito fechado. Há aqui mentais que são muito... São aquelas malta tipo, vamos chamar, não é correto, mas vamos dizer tipo nerd, tipo malta que estuda e analíticos, tipo cientista, não é?
O tipo 7 não, o tipo 7 é um gajo que analisa as coisas todas, interliga ideias, é muito rápido a pensar e bora a seguir, segue, vamos curtir a vida, vamos fazer... Quando as coisas começam a demorar muito tempo, eu começo a perder a paciência, não é? Então, o que é que vai acontecer? Portanto, é um mental mais superficial. O que é que acontece aqui com... Porque reparem uma coisa, imaginem, profundidade, superficialidade. Profundidade, superficialidade. Se aquilo está mais ali, o mental mais superficial. Este está aqui em termos dos emocionais, ok? Um emocional mais profundidade, ok? Então, um 7 num 4 pode dar muito trabalho numa relação. Ou num trabalho, ou seja, tem pessoas que trabalham juntas, porque uma vê o mundo de uma maneira, outra vê de outra. Só que ao mesmo tempo são altamente complementares e desenvolvem-se, têm um trabalho e uma função de ensinar ao outro este ensinar àquele que tem que ser menos superficial e este ensinar a este ao 4 que tem que ser menos profundo, porque senão fica sempre no drama, não é? Eu tenho um amigo meu, que é o Eduardo Turgal, com quem estudei e é um grande amigo e com quem trabalhei várias vezes e éramos para ser sócios, num projeto em termos de workshops e coisas do género, e o Eduardo contava uma história, que penso que ele também terá ouvido do outro lado, que é a história entre um 4 e um 7 numa piscina, os dois a nadarem numa piscina, não é? Então, como os dois gostam de explorar as coisas da vida e a diferença, não é? O 4 e o 7, então queriam ir, ao 4, vamos lá abaixo ver, ao fundo da piscina, vamos ver como é que é o fundo da piscina. Ok? Aquilo são 4 metros até lá abaixo, não é? E então eles começam a nadar lá para baixo, a nadar, só que o 7, quando vai a meio do caminho, começa a ver que vai-lhe faltar o ar, como ele foge do sofrimento, dor e privação, ele fica a meio caminho e diz assim, já não vou lá mais abaixo, que isto vai-me faltar o ar, eu nem vou lá abaixo, não é? E o 4 continua a ir lá para baixo e fica lá no fundo da piscina. O 7 fica a ver, bem, começa-lhe a faltar o ar, ele vem cá para cima, fica agarrado na beirinha da piscina. Passam 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, mas o 4 não vem. E ele olha, está lá ele embaixo aí, a explorar o fundo da piscina, tudo, cada azulejo, todo detalhe, não sei quantos. E quando chega cá acima, já não aguenta mais, vem para cima, e quando vem para cima já vem às golfadas de água, não é? E vem a cuspir água, e o 7 diz assim, 4, mas para que é que tu fazes isso? Para que é que tu fazes isso? Para que é esse sofrimento todo? E o 4 vira-se para ele e diz assim, 7, tu nunca vais saber o que é uma piscina. Então é isto. Vera, tens outra pergunta? Não? Ok. Então, baixa aí a mãozinha, já está. Ok. Então, vou falar dos mentais para fechar o ciclo, não é? Vou pensar aqui perguntas desta rapaziada. Ligação com problema. Obrigado, Anabela. Ok. CY é um tipo 1. CY não. CY é um tipo 6, ok? Bruno Gonçalves, CY é um tipo 6. Ok, então vamos lá aqui compartilhar a tela e ver a última parte, que tem a ver com os mentais. Então bora lá aos mentais. Ok, tipo 5, especialista tranquilo, ok? Então, conhecimento é poder, é o lema dele. O foco está nos dados, informações, análises. Este é um observador, ok? Informações, análises, limites, privacidade, conhecimento para se sentir seguro, ok? Este conhecimento aqui é poder. Eu tenho que saber as coisas, porque eu não quero contar com ninguém. Eu quero só depender de mim próprio. O que é que ele evita? Intrusões no tempo ou no espaço. Sentir-se sem energia, ou seja, o tipo 5 faz a gestão de espaço, tempo e energia. Significa que conta os minutos que está com as pessoas. Se lhe dizem que é para estar numa festa, ir a uma festa que ele não aprecia muito, mas se é para ir a uma festa, ele diz, ok, é de que horas a que horas? A malta diz normalmente, começa às 3, mas não sei a que horas acaba. Não, diz-me a que horas acaba, porque eu tenho que saber quanto tempo é que eu vou despender da minha energia que está aqui. Portanto, tudo o que seja envolvimentos emocionais, isto é um tipo muito da cabeça e tenta pôr aqui algumas barreiras, ok? Superpoder deles, análise objetiva, avaliação de dados, visão à distância. Portanto, esta malta sabe um pouco de tudo, faz uma pergunta, são uma enciclopédia ambulante, não é? Ok, desafios, ser invadido no seu espaço, no seu tempo, na sua energia. Colaboração estreita, ok? Tipo, muita proximidade é cortar uma privacidade, pouca distância, ok?
Portanto, ao contrário do tipo 2, normalmente, que quer muita proximidade, o 5 quer muito afastamento, ok? Compartilhar informações pessoais, não penses, ok? Isto é aquele tipo de pessoas que nem sequer gosta de emprestar os seus livros. Aliás, as pessoas... Eu no outro dia falava com uma mulher, tipo 5, e ela dizia-me, é que nem me pedem dizê-lo, eles nem me pedem. Ok, emoções, os desafios. Áreas de crescimento, conectar-se e expressar sentimentos no momento. Comunicar-se mais com os outros. Ou dizer, é as áreas que eles têm que expressar sentimentos e comunicar-se mais. Vamos ao tipo 6. Acho que há aqui alguns também. Um tipo que também está sujeito muito à questão da ansiedade, ok? Por razões diferentes do tipo 1. Todos estamos hoje em dia sujeitos à ansiedade, mas estes dois tipos mais. O cético leal. Cético leal... aqui chama a atenção, se o Ricardo ainda estiver aí, Ricardo, era entre estes dois tipos, ok, que andávamos, ok? Aqui olha a atenção para este agora também, cético leal, ou seja, cético porquê? Porque eu não acredito em nada até que me comprovem, a partir do momento que me comprovem, passo para o outro lado do leal, ok? Lealdade absoluta, ok? Então não é porque sou paranoico, porque não tem alguém querendo me pegar, não é? Ou seja, alguém sempre vai me querer fazer alguma coisa. Foco, avaliação de riscos e ameaças, previsão e resolução de problemas, testar por meio de questionamento, fazer perguntas. Porquê? Porque eu quero antecipar, eu quero esquadrinhar tudo, quero fazer o raio-x, quero antecipar cenários do que é que as coisas podem acontecer. Quero ter um cenário A, que é o plano normal, quero ter o plano B, o plano C, e se for possível ainda tenho um plano D, se todos correrem mal, ok? Então, o que é que ele evita? Perigo. O pior cenário, ou seja, evita o pior cenário acontecendo. Muitas vezes o que acontece nos tipos 6 acontece qualquer coisa má numa empresa ou num grupo, mas o 6, assim, tipo, pá, pessoal, estamos tranquilos, eu já tinha pensado nisso, ok? Então, a única coisa que ele tem receio é de não ter antecipado isso. Ou seja, não está preparado, que ele está aqui agora a seguir, e as ameaças acontecendo e se materializando. Portanto, e ele não ter antecipado. Ou seja, como é que foi possível eu não pensar nisto? Superpoder dele, altamente intuitivo, que é uma coisa que ele custa a conectar, porque ele acredita, ele está tão focado lá fora e está tão focado no medo de que as coisas podem acontecer que ele perde parte da sua intuição, mas o superpoder dele é ele religar-se mais com essa intuição. Analítico, perspicaz, bom identificador e solucionador de problemas. É o chamado troubleshooter, o gajo que consegue dar cabo de tudo o que possa acontecer. Ou seja, é aquele que a malta está a fazer um plano de uma startup e ele já está a dizer, olá pessoal, mas já pensaram nisto? A malta ainda só estamos no sonho, ok? Não, mas temos que pensar o que é que pode acontecer. Tipo, e às vezes isso é bom, numa determinada fase mais à frente, no princípio pode matar às vezes os sonhos, ok? Desafios. Lidar com o medo, desenvolver confiança, ok? Assumir o seu próprio poder, autoridade e ter fé, que foi uma coisa que ele perdeu. Ele desconectou-se disso. Ou seja, houve qualquer coisa que ele se desligou, ok? E a partir daí ele tem que passar a esquadrinhar e ver tudo o que é que pode acontecer. Áreas de crescimento, aprender a confiar e ter fé, assumir o próprio poder e não projetá-lo para fora, moderar a ansiedade. Chuta, Ricardo. Eu queria perguntar qual é que é a combinação dos outros grupos para o 6? É um CY? É um CY, né? Pois é, que eu estava na dúvida entre esses dois. Eu sei, por isso é que eu estou a falar para ti também. É que eu com esta descrição eu identifico-me mais com isto. Pois. Como vocês todos sabem, não é? Exatamente. Exatamente. Fica a Giga acha que eu sou um. Mas a Giga não está lá na tenda a ver-me a fazer perguntas de 2 em 2 minutos. Atura-me aqui em casa. Yeah. Mas pronto, está Mas bem. O 1 e o 6 têm comportamentos muito parecidos por razões, motivações diferentes, ok? A cena é mitigar tudo o que possa acontecer que eu não controlo, que está mal, ok? E vou-te dizer uma coisa aqui, só para ti, e tu já falaste um bocado entre nós, a cena da fé tem a ver com a autoridade, com a figura paterna, ok? Depois falamos mais os dois num tete-a-tete no sábado ou no domingo, está bem? Obrigado. Vamos ao último.
o visionário entusiasta, o 7, né? Porquê se sentir mal quando você se pode sentir bem? Portanto, esta é aquela malta do bora lá, a vida é boa, né? Costuma dizer muitas vezes também que é o tipo do playboy, né? Ok? Mas não é só isso. Pronto, vocês já viram. Foco no positivo, possibilidades futuras, planeamento para a diversão e prazer e manter o humor. É sempre aquela coisa do não, pare, siga e tal. Ok? Então, o que é que ele evita? A dor, a ansiedade, ok? Emoções negativas, cenas... Agora devia dizer cenas fatelas, já não dizia isto há tanto tempo. Cenas fatelas, ok? Moods muito dark ou depressivos, não é? Funerais, assim... Olha, eu como 7, o que é que eu não gosto? Festas que parecem funerais. Odeio. E às vezes há malta que faz festas de... Então, o que é que eles buscam? Liberdade, opções, evitar a liberdade e opções limitadas. Ou seja, aquilo que eu falei há pouco. Eu quero liberdade. Conversas difíceis. Por isso, daquela questão da superficialidade que eu estava a falar há pouco. Ou seja, quando a coisa vai muito à profundidade, isto vai doer, ok? Superpoder deles, otimistas, pensadores, inovadores e criativos, visionários, estão lá à frente no futuro. A malta às vezes ainda está na conversa, eu já fui lá à frente, já vi o que é que vai acontecer, já vem cá atrás, e ainda a malta está a discutir e assim, esta malta ainda está aqui, tipo, é tão rápido, é tudo tão rápido, que às vezes é tão rápido que nós acabamos por fazer uma coisa que é, em vez de fazer as coisas acontecem na nossa cabeça e depois já não são tão interessantes fazê-las acontecer porque nós já as vivemos por antecipação na nossa cabeça. Já fomos lá à frente e já os vivemos. Ok? Então, o superpoder dele é um reformulador negativo em positivo e é um aventureiro. Ok? Gosta de experiências. Qual é o seu medo? O medo de ficar preso às emoções ou às situações difíceis, sentir-se limitado, discutir o que não está a funcionar. Áreas de crescimento, aprender a desacelerar, mais calmo, menos no futuro, muito menos no futuro, ficar no presente, no aqui e no agora, naquilo que às vezes o Luís diz, é só um pensamento, é o pensamento de não estar a pensar em nada, nem que seja esse. Ver os dados negativos, ver as outras faces das coisas, ver que as coisas às vezes podem não correr bem, não ser tão otimistas, especialmente com o tempo, e permitir-se a sentir sentimentos difíceis. Ricardo, estás com a mão levantada, queres falar ou deixaste a mão levantada? Já não está lá, foi deitar a menina. Perguntas aqui do pessoal. Tá, desculpa, tínhamos esquecido. Ok. Houve alguém que tenha dúvidas sobre o seu tipo? Ricardo. Fala, Ana Viegas. Estás bem? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, não estava-te a ver. Não, tenho isto fechado. Porque... Ok, Ana, tudo bem, já estou a ouvir quem és. Sou a velhota. É aquela que me dá cabo do canastro, não é? Mas, mais ou menos. Tu és 7 ou não, Ana? Sou, filho. Infelizmente, não sei se infelizmente, se felizmente. Há uns anos atrás disseram que eu era 2. Mas eu, sinceramente, acho que me identifico bastante com o 7. Há sempre coisas que a gente não se identifica tanto, mas pronto. Aquilo que eu tinha, já tinha escrito, mas tu não chegaste lá quando começaste a andar para cima e para baixo no chat. Não consigo ler as mensagens, querida, não consigo. Na boa. Tu vais-nos facilitar essas características dos nossos números ou não? Olha, perdão, eu estou a gravar isto. Ok. Eu coloco isto coloco isto no YouTube, no meu canal, e da comunicação, já nem sei, ou no meu pessoal ou no da comunicação mais eficaz. E dou-vos um link, meto no grupo, vocês acessam a isto tudo, ok? Ok, na boa. E posso escrever um paper com algumas coisas sintéticas sobre isto. E sim. O que é que eu te quero dizer? Coisas importantes que eu ainda posso dizer a vós antes de sairmos, e já estamos fora da hora. Se vocês estiverem a abusar, corram comigo ou podem sair. Então, olha, uma coisa que está aqui assim é o seguinte: há pouco sim, nós podemos mudar de tipo ou não mudar de tipo. A Ana Oliveira perguntou isso, ok? Nós não mudamos de tipo. Quando nós estamos bem identificados, deixem-me pôr aqui sim, isto é maior, porque eu tenho aqui um filtro que começa a escurecer.
Quando nós estamos bem identificados, nós próprios nos identificamos, ok? O que vai acontecer é que, às vezes, em determinadas fases da nossa vida, nós não parecemos tanto o nosso tipo, e tem a ver com uma coisa que nós chamamos aqui níveis, está aqui níveis, de 9 até 1, níveis de consciência, ok? E normalmente todos nós, vocês estão aqui a ver esta range que está assim no meio, que é preto a preto, 6, 5 e 4, nós normalmente, em termos de humanidade, em termos de pessoas minimamente funcionais neste espaço, nesta vida, nesta realidade, nós andamos aqui se calhar entre 6 e 5, no 7 às vezes, ok? Quando andamos no 7 já estamos a descambar para níveis de 8 ou 9, são níveis em que as pessoas já não são tratadas com coaching, já não são tratadas com enneagrama, são tratadas normalmente com psiquiatria e com medicação. Sendo nós a favor disso ou sendo contra, whatever, ou seja, a pessoa está num processo de adição e de compulsões que ela tem que ser estabilizada de uma forma diferente, ok? Ela entra em piloto automático, em mecanicidades, completamente uma máquina. Aqui é uma máquina mesmo louca, como dizia o Gurdjieff, que foi um pensador do enneagrama, que viveu no princípio do século passado em Moscou e trouxe o enneagrama para o Ocidente. Então, se nós andarmos aqui nesta range 7, 6, 5, ok, nós andamos mais ou menos funcionais. E o que é que significa? Que há momentos e acontecimentos da nossa vida, quando nós temos um divórcio, quando nós temos uma morte de um familiar, um pai, uma mãe, quando nós temos um filho doente, quando nós vivemos uma gravidez, quando somos pais, quando... Ok? Isso vai nos fazer variar nesta escala de um lado para o outro, ok? Sempre que estes números que estão cá em cima, 3, 2 e 1, isto é quase níveis de consciência de avatar, tipo Buda, Krishna, Jesus Cristo na Terra, ok? Iluminação total, um Gandhi aqui a trabalhar. Um Gandhi provavelmente estava aqui no nível 3 ou 2, ok? Portanto, são malta que não vê, só vê paz e amor em todo lado, não é? Portanto, não, nós andamos aqui e andarmos aqui já não é nada mal, ok? Muito bom. Portanto, os níveis de consciência vão determinando aspectos da personalidade um pouquinho diferentes. Depois há uma outra coisa, ok? Que é o seguinte. Existem 3 instintos, ok? Instintos. E isto é só para complicar um bocado mais, e eu não vou debater muito isto, porque isto significaria entrar agora aqui para o mundo e estaríamos aqui horas e horas. Os instintos no enneagrama significa que, para além das nossas personalidades 9, existem 3 instintos, ok? E esses instintos são mais fortes, esses instintos já vêm do feto, esses instintos já vêm da gravidez, esses instintos já vêm da barriga da mãe. E esses 3 instintos são instintos de autopreservação, que todos nós temos os 3 instintos, só que temos um deles mais forte do que os outros 2, tal como acontece com o nosso centro de inteligência, que somos mais de um do que dos outros 2, e também como somos mais de um tipo do que dos outros 8, ok? Então, nós temos os instintos de autopreservação, eu cuidar de mim, eu assegurar-me do meu conforto, do meu bem-estar e das minhas coisas, ok? E preocupar-me excessivamente com isso, é quando o instinto é dominante. Temos o instinto social, que a minha preocupação é com o grupo, com o todo, é o pertencer, o fazer parte, o estar em grupo, estar com os outros, e depois temos o terceiro instinto que nós no enneagrama designamos, e não percebam isto de uma forma deturpada, nós chamamos de energia sexual, mas podemos lhe chamar de fusão, ou de proximidade, ou one-to-one, um para um. Ou seja, em vez de eu gostar de estar em grupos, eu gosto mais de estar nas interações um para um com as outras pessoas. E isto, obviamente, pode ser feito na relação, que é as nossas relações são sempre de uma energia, de um instinto sexual, porque um homem e uma mulher, ou um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, whatever, ok? Portanto, essa será uma energia sexual, mas nós temos essa energia com amigos nossos, com grandes amigos, pessoas chegadas. Eu posso ter um grande amigo e estou numa energia muito de um para um com ele, de fusão. Eu quero estar a falar com aquela pessoa e quero que aquela pessoa dê-me toda a atenção dela e que eu lhe dou toda. Então eu entro numa festa, em vez de eu me juntar num grupo, eu prefiro estar em conversas com este, depois paro com este, vou falar com aquele, e por aí vai, ok? Então isso é muita energia mais desta one-to-one, fusão ou proximidade, ok? Então, significa que nós temos uma delas dominante. Quando nós juntamos a energia dominante do tipo, do nosso tipo, 7, 5, ou 2, ou 1,
com o instinto dominante, nós vamos ter uma variante, que é o 7, por exemplo, pode ser um 7 social. Então, o que é que está aí a acontecer? A Ana, que estás aí, Ana Viegas, isto é para ti, ok? Um 7, por exemplo, estão aqui as coisas em cima, diz ali social, autopreservação ou sexual, significa que eu tenho que ter um dominante, mas eu não sei qual é. Então, se tu tiveres um social, se tu te preocupares acima de tudo mais com essa mãezinha, ser o do pertencer ao grupo, acarinhar o grupo, tomar conta do grupo, tu vais ter a tendência de ser um 7 social. Um 7 social no Enneagrama é uma variante do tipo 7 que é muito parecida com o tipo 2. Então daí tu poderes parecer um tipo 2. Okay? Normalmente os 7 sociais confundem-se facilmente com o tipo 2. Ok? Então, Madrinha, sim, exatamente. Eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais isso que acabaste de explicar. Então a cena tem a ver com qual é o teu drive. O teu drive é prazer, entusiasmo, vida positiva, ver o copo meio cheio sempre. Se o teu drive for esse, depois tu vais trazer esse drive para o grupo, ok? Então é como se tu quisesses trazer isso para o grupo. É para que todos possam ver também e tu vais ajudá-los a ver, ok? Então, olha, agora no Healing isso aconteceu, bué. Ok, então o 7 social... Verdade, sou testemunha. Ok, então o 7 social vai fazer isto, ok? E ele vai ter um instinto dominante. Agora reparem uma coisa, se vocês olharem aqui para baixo, nós temos aqui 9 tipos, ok? Vou trazer para aqui mais o computador. Nós temos 9 tipos, temos 3 instintos, autopreservação, sexual e social. 9 vezes 3, nós temos 9 tipos, 9 vezes 3 dá igual a 27 subtipos. São variantes. Significa o que é que nós estamos aqui a fazer? Quando nós descobrimos o nosso tipo, nós não estamos de repente a arrebentar para montões de tipos, isto fica uma grande confusão. Nós encaixamos num tipo e depois dentro daquele tipo abrimos o fine-tuning, a sintonização fina, para nós percebermos realmente como é que nós somos. Portanto, o Enneagrama vai mapear a psique, um trabalho que nos traz uma ferramenta extraordinária de autoconhecimento. Ok? Então, 27 subtipos é a forma como nós podemos encontrar-nos com o nosso instinto dominante. Só que o instinto é-nos dado por a última coisa que vos vou falar hoje, é-nos dado por uma coisa que nós no Enneagrama chamamos a paixão. Ok? E a paixão não é nós estarmos apaixonados. A paixão é estudada há milhares, há centenas de anos, e há milhares já, e a paixão tem a ver com sofrimento, ok? Com dor. Por isso é que existe um filme do Mel Gibson chamado A Paixão de Cristo. Ok? Então a paixão, quando nós estamos apaixonados, nós temos um momento que é um momento de encantamento. Normalmente ele dura entre 6 meses a 3 anos. É aquilo que nós chamamos do efeito prolongado de lua de mel, não é? E depois, a partir daquele momento, nós começamos a ver tudo aquilo que não tínhamos visto até ali na outra pessoa, não é? E depois, das duas, uma, ou que se transforma em amor, ou que se transforma em irritação, não é? Então, a grande questão é, a paixão é, digamos, o vício emocional que está dentro de nós. E os padres do deserto, no século IV, que estudaram muito isto profundamente, padres do deserto, porque eles se afastaram da vida nas cidades e entraram em clausura, em vida monástica, com meditação 12 horas por dia, autoobservação e registros completos sobre aquilo que eles viam, observavam, sentiam em si próprios. E eles identificaram 8 paixões inicialmente no século IV e passado mais um século, no século V, eles identificaram uma 9ª. Então, as 9 doenças psicoespirituais da alma humana estão nas paixões. E houve um padre desses que, mais tarde, sendo eleito em Roma, Gregório I, penso eu, no século VIII, ele é ascendendo a Papa em Roma e leva estas 9 paixões, leva-as para o Vaticano, okay, para Roma, e converte-as retirando 2 nos 7 pecados capitais. Ok? E os 7 pecados capitais são estes. É melhor mostrar o slide que é muito mais rápido e vocês veem logo tudo. Os 7 pecados capitais, meus amigos, a paixão que é o fogo que queima, são estes. São
para o 1 a ira, para o 2 o orgulho, para o 3 o auto-engano ou a vaidade, e este aqui foi retirado, este não é um dos 7 pecados capitais, ok? A Igreja retirou este, já explico porquê. A inveja é o 4º, a avareza ou o apego é o 5º, é o pecado capital do 5, o medo é o do 6, que foi retirado, tal como o do 3, a gula, pecado capital do 7, a luxúria é o pecado capital do 8 e a preguiça do 9. Todas estas coisas que aqui estão espelhadas são muito mal entendidas porque estas palavras não são bem entendidas na linguagem superficial que temos hoje em dia, que é pouco profunda. Nomeadamente a questão da preguiça, não é que o 9 tem preguiça, ok? O 9 tem uma apatia e uma falta de vontade, às vezes psicoespiritual, para as coisas que ele sente que não é as coisas que ele deve fazer. Então ele não tem energia para despender para aquilo, ok? Até ao momento em que ele se ligue, de facto, são as coisas para fazer. Nomeadamente, falei há pouco, ir ou não ir, António Guterres, ir ou não ir a Moscou falar com o Putin. Epá, não me apetece nada ir enfrentar aquele gajo, percebes? Não quero. Então há uma falta de vontade, é uma coisa que não... É um termo que vem do latim chamado assédia, que é muito antigo e que nós vivemos agora durante os momentos do confinamento. E que foi a falta, vou retirar isto agora aqui, no momento do confinamento nós vivemos este termo da preguiça, todos nós fomos sujeitos a ele, tal como há pouco dizia, ok, mas é possível nós temos um bocadinho de todos os tipos? Sim, então logo temos um bocadinho de todos os pecados capitais, mas temos mais de um do que dos outros 8, porque nós somos de um determinado tipo e estamos sujeitos a isso. Portanto, se eu sou 7, o meu pecado capital é a gula. Agora, quando eu começo a falar de gula, se eu começar a falar no nível superficial, toda a gente pensa que eu estou a falar de comida, ok? Que eu quero comer muito, porque a gula tem a ver com comida. Mas a gula não é só isso. A gula é uma busca incessante por diversidade, por variedade, de tudo. Experiências, de livros, conhecimento, viagens, comida, sexo, droga, álcool, whatever, tudo que for, tudo, ok? Eu quero experienciar tudo. E, por exemplo, a luxúria está ligada com sexo, normalmente. Nós temos uma associação luxuriante, algo luxuriante é algo, sim, tem a ver com isso, mas a busca da luxúria tem a ver com gosto pelos excessos, ou seja, ser excessivo. E ser excessivo no quê? Numa coisa só. Enquanto que o 7 busca uma série de coisas, variedade através da gula, o 8 busca intensidade, excesso de uma coisa só. Se eu gosto de uma coisa, é só daquilo que eu quero e quero mais daquilo. Okay? E, portanto, a preguiça também é este estado em que, eu falava há pouco do termo assédia. Assédia é esta falta de vontade psicoespiritual que vem da alma humana e que no momento do confinamento, quando nós tivemos que ficar meses em casa fechados, a apatia, que é o significado desta palavra assédia, ou preguiça, instalou-se em maior parte de nós. Portanto, a malta começou a deixar de, sei lá, tomar banho, de se vestir para fazer zooms, só se vestia a camisa na parte de cima e já não vestia e estava de boxers, e por aí vai, não é? Então, os pecados capitais são aquilo que dá a fusão entre o pecado capital, não vou falar de pecado capital, a fusão entre a paixão do meu tipo, o vício emocional, mais o instinto, ou seja, estas coisas que eu vos falei, da ira, preguiça, luxúria, inveja, por aí vai, mais autopreservação, instinto dominante, autopreservação sexual ou social, vai-me dar igual ao subtipo. Isto porquê? Porque a paixão está ligada ao meu tipo. Portanto, se eu estou a falar de uma determinada paixão, já estou a falar do meu tipo. Portanto, esta é a complexidade toda do Enneagrama. Isto aqui é muita informação para vós, depois vocês no fim de semana podem estar, quando estiverem comigo, abordem-me, façam perguntas, ouçam novamente este vídeo e eu vou esclarecer tudo o que for necessário para vocês poderem compreender um bocadinho mais. Certo é que esta é a ferramenta mais eficaz que eu conheço, e eu conheço várias, ok? Mais Briggs Test Indicator, DISC, outras ferramentas de identificação da personalidade, e o Enneagrama é aquela que é mais vigorosa, mais flexível, mais maleável,
e que eu acho que casa muito bem com aquilo que nós já estudámos do Ki das 9 estrelas, que é complementar, porque o Ki tem aquela energia determinada pela data de nascimento, não é? E depois temos, temos esta questão que tem a ver com as nuances espirituais e psicológicas da personalidade, que nos ajudam a compreender-nos melhores e que nos ajudam a consolidar com tudo o que já aprendemos, e com isto podemos consolidar um trabalho de transformação e de evolução muito maior. Depois reparem uma outra coisa ainda, olha, reparem uma coisa, quando há pouco estávamos a falar, por exemplo, um 7. Reparem que o 7 está ligado aqui por uma linha ao ponto 1. E está ligado por o 7, está ligado por uma outra linha ao ponto 5. A isto no Enneagrama nós chamamos flechas, ok? E isto significa, em linguagem básica, Enneagrama 1.0, quando nós estamos em stress, um 7 quando está em stress, vai para o ponto 1, vai para o pior de um perfeccionista, que é o 1. Então fica crítico, fica a mandar vir, está tudo mal feito, ninguém sabe fazer nada, não sei quantos. Não, então começa, e às vezes desliga-se das coisas, não quer saber mais disso. Tipo, posso-me afastar da situação, ou então cai em cima da malta toda, tipo pica-miolos, às vezes dos outros e de mim próprio, autocrítica, ok? Então, quando eu venho para o 5, o 7 que está sob o efeito da gula, mais é melhor, mais, vem para aqui para o 5, e no 5 vem buscar menos é mais sobriedade, viver de uma forma mais minimalista e contida, como vive o 5. Então nós aqui já temos acesso a 1 ponto, a 2 pontos e a 3 pontos. Depois existe uma outra coisa que são as asas no Enneagrama, que são os números que estão ao meu lado. Então eu posso ter um 7 e tenho alguns recursos para ir buscar ao ponto 8, e talvez tenha sido aquilo que o outro amigo meu identificou-me quando me identificou como 8. Eu estou a ir buscar recursos ao 8 ou estou a ir buscar recursos ao 6. Então reparem, eu já não sou só um tipo, eu tenho o meu tipo, que tem 2 asas, tem ligação a mais 2 pontos, e tem 2 flechas, tem 5 pontos de contacto, e depois ainda tenho uma variante de autopreservação sexual ou social. Percebem a complexidade disto? Se não perceberem, eu explico e ficamos aqui até às 2 da manhã. Ricardo. Olá, olha, estava só aqui a perguntar-te, e entre o 6, o 9 e o 3 também são flechas? Não tem as setinhas, mas são flechas também? Exatamente. Ok. Não tem cá as setinhas. Pá, tu és o gajo. Não te escapa nada, caralho. Claro que sim, não faltam aqui as setinhas, mas o 6 tem uma flecha para o 9, ok? E tem uma flecha para o 3, e o 3 tem uma flecha para... E por aí vai. Ou seja, o que é que acontece aqui? Curiosamente, se vocês repararem, estes, porque é que eles estão vermelhos e porque é que é o triângulo que tem a lei do 3? Eles são o centro do centro de inteligência. São o centro do centro de inteligência. O 6 é o centro do centro de inteligência dos emocionais, dos mentais. O 9, o centro do centro de inteligência dos instintivos. E o 3, o centro de inteligência dos emocionais. Então, o que é que eles fazem? Eles tendem a contrariar a energia do centro. Se este centro é emocional, o 3 vai ser menos emocional. Se este centro aqui de energia é o dos mentais, este vai procurar contrariar o mental, antecipando tudo, não é? O 9, se aqui o centro de energia é o do corpo, do instintivo e do fazer entrar em ação, eles vão ser mais, a preguiça vai toldá-los mais. Então, há aqui forças que contrariam isto, pá, mas isto é tipo já 2.0, 3.0, por aí vai, ok? Teríamos aqui uma noite inteira a falar disso. Mais perguntas para fecharmos isto, já vai longo. A malta amanhã tem que trabalhar. Aproveitem agora, que agora é que é tudo. Ficaram esclarecidos com isto? Ficaram a entender um bocadinho melhor a complexidade? O que é que acontece aqui? O tipo de trabalho que eu faço é trabalhar coaching com as pessoas, desenvolvimento pessoal. Quando eu começo a trabalhar com uma pessoa, antigamente eu trabalhava coaching só, e tinha também ferramentas de programação neurolinguística e outras coisas. Então o que é que acontece? Eu tentava descodificar quem era a pessoa que estava à minha frente
ok? E tentava perceber o que é que ela queria da vida, onde é que ela estava e para onde é que ela queria ir. Com o Enneagrama, o que é que acontece? Eu tenho um acelerador gigantesco, um acelerador de partículas, não é? Coloca-me logo num ponto em que eu consigo perceber como é que eu vou ajustar todo o meu processo de coaching com maior eficácia, rentabilidade e resultados para a pessoa, a uma pessoa que eu já sei quem é a pessoa que está à minha frente. Okay? E ela começa-se a conhecer, tem um processo de autoconhecimento gigante e eu sei exatamente onde é que é desafiar. Porque, reparem, às vezes há coaches que são muito desafiadores, querem que as pessoas entrem em ação. Uma das piores coisas que podes fazer, por exemplo, a um tipo 9 é começar a espicaçá-lo para entrar em ação. Quanto mais o espicaças para entrar em ação, mais ele vai dizer, agora é que eu não faço. Ok? Então, isto traz aqui uma a Sandra Risse diz já. Então, traz aqui uma série de informação, por exemplo, a minha mãe é tipo 9, não é? Quanto mais eu quero, às vezes, que ela faça uma coisa, e eu temo que ela faça uma coisa, ela das duas diz-me assim, sim, 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 sim. Eu, sim, sim, em linguagem 9 é, talvez. Sim, sim, em linguagem 9 é, descodificando, translate, é, talvez vá fazer. Ela não tem a dizer isto, porque ela não tem dificuldade em dizer não. Tanto o 2 como o 9 têm dificuldade em dizer não. O que é que vai acontecer? Quando ela diz assim, então, mãe, mas depois vamos ver isto, não sei qual. E ela, talvez, depois vemos isso, tá? depois podemos ver isso. Ok, talvez. Sabe o que quer dizer? Não. Mais tarde, é tipo, eu não estou a dizer agora não, porque não quero estragar o ambiente e não quero quebrar a harmonia, mas depois, mais tarde, quando tu me ligares, eu vou assim, não, afinal não vou, filho, afinal não vou, não queria ir. Faz sentido para vocês? Anabela, tu dá um 9, não foi? Está a bater certo isto? Completamente. Ok. Todos os tipos de personalidade que aqui estão são absolutamente maravilhosos e fantásticos. Alguns são mais raros de encontrar, como o tipo 5, deixa-se ver menos. Também estima-se que hajam menos tipos 5, estima-se, mas eles também não se deixam ver tantos. Portanto, eles não se misturam, eles resguardam-se mais. Ok? Falei um bocadinho da ansiedade, e a ansiedade é, todos estão sujeitos à ansiedade, o tipo 1 por causa do perfeccionismo, o mundo perfeito, muito, e o tipo 6 por causa do medo, muito. Há bocado eu não falei que dois das paixões foram retiradas e não foram consideradas pecados capitais, foi a vaidade do tipo 3, porque se queríamos controlar as massas, os cristãos, em Roma, e nós éramos os padres éramos os intermediários entre Deus e o homem, então isso era uma forma de vaidade. Então essa paixão, ou esse vício emocional, tira, que não interessa, porque não pode ser pecado capital nós termos esse enaltecimento, auto-engano, essa inflar. E depois o outro, que é o medo, vocês já devem perceber logo porquê, não é? Porque se ter medo fosse um pecado capital, então era impossível controlar as massas e ter a narrativa toda do inferno, dos pecadores, e de se nós não expurgamos ou não excomungamos todos os pecados nesta vida, vamos para o inferno. E, portanto, as pessoas têm que ter medo. E, portanto, esses foram retirados. E, portanto, estas são as narrativas que são construídas no mundo. Mas esta história todas vocês já sabem da Escola da Espiritualidade da Matéria, porque isso é o que nós temos falado sempre. E como diz o Luís, o mundo mudou desde o advento da agricultura há 7 ou 8 mil anos atrás e nunca mais foi o mesmo. Obrigado por estarem presentes. Adorei poder servir-vos e se houverem questões, entrem em contato comigo, seja por mensagem, por telefonema ou lá no fim de semana. Obrigada a nós. Obrigada, Ricardo. Obrigada. A todos. Obrigado. Beijinho, beijinho. Obrigado, Ricardo, pelo teu tempo e pela tua entrega. Muito obrigada mesmo. Até em breve. Foi muito bom, obrigada. Obrigada, Ricardo. É uma paixão recente, mas é extraordinária. Está a ver? Muito bom. Obrigado.
Varinha! Ainda está acordada, meu Deus. Uau! Vai estar com